Miami. 2020, o relógio do fim do mundo marca 100 segundos para meia-noite. Começando o último podcast de Cinema Aventura de 2020. Para fechar esse ano terrível para todo mundo, o nome do completo desse episódio teria que ser, desse nosso 10º episódio, Filmes de Epidemias, Desastres, Desgraças no mundo de 2020 e o dia seguinte. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, o nosso canal trata dos filmes mais emocionantes dos astros que dão vida aos gêneros como aventura, ação, artes marciais e ficção científica, análise de filmes e filmografias. E para nos acompanhar, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante pra gente. Nos procure também nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook, nos agregadores de podcast como Anchor e o Spotify, e em todos esses locais você vai procurar podcast, cinema, aventura, tudo junto. Tá aqui comigo aqui, era pra estar todo mundo, mas as catástrofes desse ano não deixaram, então estamos em 4 aqui, oficiais aqui do Cinema Aventura. Eu, Marcos Damiani, junto comigo aqui, voltando aí, uma duplinha aí que tava nos episódios anteriores, Leandro Tonello. Opa, boa noite, valeu aí e vamos falar de desastre. O André Mansano. E aí, rapaziada, tudo bom? Vamos falar de 2020, né? E ele, Rafael Lima, retornando ao podcast. Boa noite, pessoal. É um prazer estar de volta aí. Eu espero que até o final desse podcast a gente sobreviva para mais um ano de temporada aí. E aí a gente vai ter os depoimentos hoje vão estar na surdina, né? Vão ser encontrados aí umas gravações aí. E aí cada um entrecheirado aqui na sua casa, né? Nesses tempos difíceis. É o seguinte, gente. Esse programa era para ser só de filmes de desastres, mas aí a gente resolveu ampliar um pouco mais aí o leque. Então vamos falar de filmes de vírus, vamos falar de fim do mundo, enfim, né? Eu vou começar, gente, dando um resumão na história dos filmes de desastre, tá? Só pra contextualizar aí. O interessante é que os filmes de desastre começou lá em 1912 com um curta sobre o Titanic. 29 dias depois que o navio afundou, eles já estavam fazendo o filme. E detalhe que a atriz principal estava no Titanic e conseguiu sobreviver para contar a história. O que marcou bastante o gênero foi um filme chamado O Dilúvio, de 1933, né? Quando iniciou-se a era atômica depois, né, começou também a se popularizar os filmes apocalípticos ou pós-apocalípticos, né, onde esse subgênero floresceu junto com a ficção científica. Aqui, né, a gente tem um ponto fundamental que é O Dia em que a Terra Parou, que para mim é um dos melhores filmes de ficção científica. Aí, não sei se vocês assistiram, não sei se vocês gostam, né? Enfim. A primeira versão, né, muito boa. E aí fez tanto sucesso que depois emularam, até aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, emulavam o nome, do tipo, em 61 teve O Dia em que a Terra Pegou Fogo, né? Coisa desse tipo aí, né? E O Dia em que o Mundo Acabou, que é com Paul Newman. Aí nos anos 70, né, o gênero voltou, mas dessa forma, mais como um entretenimento um pouco deslocado da ficção científica e explorando muito mais desastres naturais e mecânicos, né? Vamos dizer assim. Fica um pouco mais verossímil, entre aspas, né? E o filme que inaugurou os anos 70 foi Aeroporto, de 1970, distribuído pela Universal, que trazia muito do que se tornaria o filme Desastre, né? O clássico filme Desastre. Né? Que é aquela fórmula bem do tipo, vários personagens aleatórios são contadas as histórias dele, aí segue para 2 caminhos. Ou é um desastre que vai acontecer, ou tem um pequeno desastre que precede um maior ainda. Então, basicamente, todos os filmes de desastre são nessa linha aí, não foge muito. Por isso que eu acho que é um gênero assim bem... Depende muito da habilidade do diretor em construir cena de ação, porque em questão de roteiro, poucos são bons mesmo, né? E outra característica muito grande também são nos filmes de desastres, o elenco.
que normalmente é recheado de um monte de gente famosa. Aí eu separei aqui que normalmente é assim. A gente vê 2 astros da época, aí depende, um mais experiente ou os 2 experientes. Aí tem um ex-astro que tá tentando uma segunda chance ou tá passando vergonha, né, no filme. Normalmente tem a musa da época, uma mulher bem bonita da época. E também o alívio cômico. Então, normalmente são esses os personagens que aparecem, são esses atores. Que nem no caso do Aeroporto, tem o Burt Lancaster, o George Kennedy, que era famoso na época, né? Todo mundo lembra dele por causa do Corra que a Polícia Vem Aí. Ele que é o delegado lá. Tem o Jim Martin, que nessa regra seria o cara em fim de carreira. Tem a Jean Seberg, que era a musa na época, a Jacqueline Bisset também. E o filme foi indicado a 10 Oscars, né? Foi uma revolução para a época, né? E também teve, anos depois, né, um dos meus preferidos, que é o Destino de Poseidon. Esse realmente eu acho que é legal, porque ele tem todas essas características. Porra, mas tem o Gene Hackman, né, cara? Então o cara segura muito filme, assim, cara. Então... E o Inferno na Torre também, que é com Paul Newman e Steve McQueen, que também entra naquela questão de que as cenas de ação são muito boas, então o filme acaba sendo bom, mas nada do... Os efeitos na época foram revolucionários, né? E aí se divide em um monte de coisa, um monte de tranqueirada, né, tipo... eu andei assistindo uns aí, gente, que tipo, terremoto, aí eles querem agregar todos os elementos, né, tipo, terremoto, avalanche... que é com o Rock Hudson em fim de carreira, né? Pra entrar na regra. Eu descobri que tem um filme chamado As Peripécias do Ônibus Atômico. Nossa. O Robert Wise entrou nessa. Dirigiu aqui o dirigível Hindenburg, né? Que é baseado em um fato real. Teve o Retorno de Poseidon. O Enxame com o Michael Caine pagando as contas. Já naquela época, né? Michael Caine. Meteoro com Sean Connery. Aí teve os genéricos do Aeroporto. Teve Aeroporto 77, O Concorde. Teve um filme chamado O Terror na Montanha Russa. Aí você vê que é só tranqueira, né? E o Krakatoa mesmo, cara, é bem chato. Filme bem chato, assim. A gente vai tirar aqui, gente, ataques de animais, tá? Porque aí é demais, né? Aí vai ter filme com morcego, com... Como é que é? O Serpentes a Bordo. Formiga gigante. Serpentes a bordo. E nos anos 90 foi um gênero que deu um revival aí, né? Com os efeitos especiais um pouquinho melhores aí. Aí a gente tem, tipo, voltou filmes de asteroide. Inclusive um se chama Asteroide. Tempestade, aí é tipo filme de inundação com policial, né? Que é com o Christian Slater e o Morgan Freeman pagando as contas. Vulcão, o Inferno de Dante e Vulcano, né? Que esse aí é foda também, viu? Vulcano é foda. Não, o Vulcano eu lembro da cena lá que a lava tá chegando assim. Não sei se vocês lembram disso aí, no metrô. E aí o bombeiro tá dentro lá salvando a mulher. Ele pula na lava derretendo e joga a pessoa que ele foi resgatar. Putz, meu. Não? Eu ia falar do Tommy Lee Jones, cara, que esse daí foi pra ele pagar a conta, né? Né? Aí fizeram até uma refilmagem do Poseidon, né, em 2004, com o Kurt Russell e o Richard Dreyfuss passando vergonha lá, né? Bem, isso seguiu um pouco nos anos 2000, né? Com o próprio Poseidon e aquele núcleo Missão na Terra. Aí depois vem uma nova onda, que são filmes mais interligados com drama. Por exemplo, O Impossível, que eu acho um bom filme até. Uhum. Né? Mas é história verídica, né? Sim. Mas assim, manteve-se. Aí teve coisa que manteve-se também no trecheira. Por exemplo, os filmes do The Rock aí que estão fazendo sucesso é tudo catástrofe, né? Terremoto e San Andreas e tal, né? O Arranha-Céu também. Bem clichêzão, bem blockbuster. Total. E, enfim. E nisso seguiu os filmes de vírus também, aí acompanhando toda uma onda. A gente vai entrar. Depois a gente vai falar dos filmes de vírus, né? A gente vai fazer esse podcast por blocos aí, né? Primeiro vai ser o filme de catástrofe. Só quero deixar claro que a gente não vai falar do filme do Nicolas Cage, o Deixados pra Trás, tá? Eu sei que deve ter muita gente que gosta desse filme, mas a gente não vai falar dele, tá? Tá certo. Que isso, cara, tem que ter Nicolas Cage, cara. Mas pelo menos ele foi citado aqui. Ele é o próprio fim do mundo, né? Nossa, cara. Então é o seguinte, então cada um meio que separou alguns filmes aí pra falar, né?
Então, não sei, vocês querem começar por desastres ou vírus aí? Para um desastre, para acabar rápido. Então começa aí, O meu André. desastre chama Michael Bay. É só isso. Tudo explodindo, né? Na verdade, é um filme norueguês. Tudo que eu tô meio na dúvida até em relação à pronúncia, se é Bogen ou Bogen, Alerta de Tsunami. O filme de 2015, eu escolhi esse filme por ser um filme justamente que sai dessa estrada de Hollywood e pega um filme diferente, não diferente, mas de países diferentes, onde mostra que eles também têm capacidade mais do que de sobra para fazer filme. Não vou dizer que é um filme que marcou minha vida ou algo do gênero, mas é um bom filme, com os efeitos especiais decentes, uma história acaba sendo um clichê, principalmente em questões de cenas de dramatização. A história se passa, um cara, ele é técnico, um sismólogo, que cuida de uma pequena cidade, onde tem como é que chama aquela lagoa? Não é lagoa que falaria. Também, né? É um nome norueguês, como é que você vai lembrar de cabeça? É aquela lagoa bem conhecida, né? Que filma na Noruega, filma. Nem sei como pronuncia isso. Cara, eu não sei se você tava falando ou se tava dando falha na tua transmissão. Geiranger. Ah, vou falar isso não. Fala aí. Meio complicado dizer o nome do local lá, mas é um geólogo experiente que está tendo o seu último dia em Geiranger, um destino turístico em Geirangerfjord. É complicado falar. Né? E esse seria o último dia dele aí, eles iriam se mudar dessa cidade. E aí tem alguns dramas, que um não quer ir, outro quer ir e tal. E quando eles estão indo para marcar o voo, tudo mais, pegar o voo, o cara ele vai lá, faz uma reunião com o pessoal, fala que o desaparecimento de água do subsolo é um pouco estranho, não deveria estar acontecendo. Se aconteceu, a água provavelmente deve ter entrado entre as fissuras das rochas, né? Que isso poderia causar tremores. E acaba acontecendo que ele tem um negócio de epifania, ele volta para tentar convencer o pessoal a ir lá ver os aparelhos, tudo está tudo certo, como é que tá. E eles percebem que realmente começa as pedras estão trabalhando, elas estão se movendo. E nisso tudo acontece, uma avalanche grande na parte da montanha, toda desmorona, caindo dentro da água, formando uma onda gigantesca. E essa onda vem para a cidade, acaba, por ser uma cidade pequena e tudo mais, mesmo a 8 metros, acaba levando toda a parte da cidade. Aliás, 8 metros não, desculpa, 80 metros. E nisso a mulher dele, que estava esperando ele para eles ir embora, trabalhava num hotel da cidade, ele ia passar lá pegar ela, e ela estava nesse hotel. E daí eu não vou ficar falando em detalhes para quem tiver fim de ver, saber certinho como vai ser o final. É um filme bom, é bem feito, os atores trabalharam muito bem. E aquilo que eu falei, sai daquela mesmice de Hollywood, não da mesmice questão de, tipo assim, de estereótipo, não questão do filme em si. O filme tem, sim, seus momentos clichê, assim como todos os outros filmes, mas eu falo que sai daquela zona de conforto que você assiste filmes somente americanos. Você acha que os personagens são mais bem trabalhados? Personalidade mais independente, né? Digamos isso, assim. Exato. E que nem você me perguntou a questão dos seus personagens são mais bem trabalhados, eu acho que assim, aprofundamente, talvez não. Porém, os atores parecem mais empenhados a fazer um bom trabalho, entendeu? Eu quero dar meu melhor para o filme chegar lá fora, o pessoal ver e me reconhecer como um filme bacana. E então, acho que minha dica fica para vocês aí assistirem esse filme. É um filme bacana, então deixa aí embaixo aí, tá, Marcos? Uma legenda aí, um negócio escrito aí com o nome certinho do local lá e o nome do filme. Com certeza. Eu acho que no streaming, quem tiver serviço de streaming aí, se eu não me engano, acho que tem na Amazon, cara. Na Amazon Prime tem esse filme aí. Coincidentemente, eu procurei hoje, não achei. Pode ser que tenha saído do catálogo, né? Também quem estiver ouvindo, dependendo da época que estiver ouvindo, aí vai ter que caçar um pouco o filme, hein? Eu sei que eu assisti só a continuação, que é o Terremoto, né? Que ele fez outro filme, né? O mesmo personagem, tudo. É quase a mesma história que você falou aí, só que assim, realmente eu fiquei impressionado com os efeitos especiais, cara, porque aí sim, né? Padrão Hollywood mesmo, assim, não tem. Sim, como bem feito. Ficou legal pra caramba.
o efeito visual dele foi muito bom. Porque esse ator aí, cara, assim, ele fez alguma coisa americana, assim, que... Ah, tá, ele tá no... Ele tá no Regresso também, esse cara aí. Ele ficou famosinho depois da onda aí. Ele tá no Regresso, tá no Missão Impossível, o Fallout também, ele tá lá. O cara conseguiu alguma coisa aí, né? Eu vou falar de um filme, assim, que ele beira o trash mesmo. As situações lá são muito de filme trash, assim. Mas, poxa, assim, é um filme assim, que até guardo com carinho. É absurdo muita coisa que acontece lá, que é o Twister. Né? De 96, Sim. dirigido pelo Jean, como é que é o nome dele? É Jean Van Bond, né? Que é o cara que fez o Velocidade Máxima, né? Que ele é diretor de fotografia, na verdade, né? E tem a Ellen Hunt e o nosso falecido Bill Paxton, né? É o saudoso Bill Paxton, né? Sendo ele, Bill Paxton. Não, esse ele tá mais contido, né, cara? A gente tava falando que ele era o overacting, mas esse ele tá mais tranquilão. Isso que eu falo, nesse filme, como ele tem que fazer o papel de um cientista que não é tão maluco, porque a Ellen Hunt que faz o papel da maluca, né? Ele tem que fingir que não é o Bill Paxton nesse filme, né? Então fica um pouco mais complicado. Não, esse filme, eu até acho que ele sai um pouco, porque você vai acompanhando aquela equipe lá dos... Então não tem, assim, aquele negócio de contar a história de várias pessoas, aí vai ter um tufão lá, e um furacão, e aí, sabe, eu acho que centra mais na ação. Eu acho que por isso até que o filme funciona. Só que tem... Ele é quase 100% ação, né? Eu acho que pra mim funciona isso aí. Claro que tem... Uma coisa também que acontece em muito filme desse tipo é, por exemplo, tem dois grupos, aí o cara que é o bonzinho quer salvar o cara que não quer entrar nas regras ali e o cara acaba se ferrando, né? Sempre tem essas coisas. E, assim, um elenco legal. Lá quem pira também é o Philip Seymour Hoffman. Seymour Hoffman, isso que eu ia falar, cara. Tipo, novinho de tudo, né? Dos primeiros filmes dele, antes de fazer até o Bug Nights, né? Que foi o filme assim que foi deu um antes. destaquinho pra ele, assim. Ele faz o papel de um nerdão, né? Nerdão viciado em furacão, cara. Ali passa que todos são super nerds, legais e aventurescos, os personagens. Ali. Exatamente. Todo mundo assim. Dá vontade de você sair com uma bicicleta atrás de alguma tempestade, alguma coisa assim. Você assiste o filme, você fica tão empolgado, você quer ir correr atrás. Quer caçar furacão nos campos de arroz. Exato. O filme que eles estão na estrada lá e o furacão vem, tipo, dando um zerinho no canto da fazenda. É isso aí. Que aparece a vaquinha voando. Que joga a vaquinha, né? A única memória que eu tenho desse filme. Cara, isso é bem trash. Assim, gente, basicamente é isso mesmo. É eles tentando... O cara tá indo lá pra querer que a Ellen Hunt era a ex-mulher dele, querendo que assinasse os papéis lá do divórcio. Do divórcio, Aí ele leva a atual, né? A noiva atual, né? Que é uma psicóloga, né? Diga-se de passagem, né? Tem esse, porque assim, é engraçado. E isso eu acho legal pra você ver. Mano, faz anos que eu não vejo esse filme, mas ele fica meio que gravado na cabeça, assim, porque ele tem um background, tipo, o porquê da Ellen Hunt ser maluca por furacão. Então tá associado a um trauma de infância. Aí você pega o Bill Paxton, ele não tá lá à toa, ele tá lá pra, tipo, assinar os papéis de divórcio e é, tipo, empurrado a acompanhar ela, né? Então, enquanto isso, a psicóloga fica, tipo, percebendo o quão maluco é o marido dela, tá ligado? Então, e é isso. E aí eles estão lá pesquisando, eles querem lançar uns sensores nos tornados para poder estudar melhor, né? Basicamente é isso. Cara, praticamente só lembro dessa parte dos sensores. Eu não sei porquê, agora tá me vindo na cabeça, me lembra aquelas bolinhas do Harry Potter que saiu girando assim. É praticamente isso. É praticamente tinha, isso. Né? Ele tinha umas. Porque na verdade eles tentam. Caramba, eu tô lembrando do filme agora. Eles tentam jogar uma primeira vez no furacão, só que eles percebem que as bolinhas não têm aerodinâmica. Aí o cara tem uma brilhante ideia de usar a latinha de cerveja para fazer umas asinhas. Pepsi. Desculpa, cerveja é muito legal para nerd de furacão. Então Pepsi. E com a Pepsi eles fazem as asinhas assim, aí
Aí eles conseguem jogar no meio do furacão lá. É isso aí. Mas não antes de, tipo, o furacão destruir um cinema, tentar matar eles 3 Tá vezes. passando iluminado no cinema? Tá passando iluminado, exatamente. Cara, eu não lembrava, bicho, dessas coisas, não. Agora que você falou, tá vindo na memória, mas faz muito tempo que eu não vejo isso. Eu lembro muito desse filme, cara, porque eu acho que foi um dos primeiros filmes em DVD que meu pai comprou, cara. Então. Aliás, foi o primeiro filme de DVD nos Estados Unidos. Ah, foi o primeiro nos Estados Unidos? Não sabia, não. Foi. E assim, cara, assim, hoje tem muita coisa meio datada, assim, mas na época, cara, foi o primeiro filme também que conseguiu fazer efeitos especiais com coisas que não era de fantasia, era tipo, pô, um vento, sabe, coisas desse tipo. Então, de certa forma, revolucionou os efeitos especiais, assim, né? Sim. Essa computação gráfica, assim. Então foi. Tem umas partes que são bem feitas até hoje, principalmente quando tem uma cena lá que eles estão correndo assim, vai jogando um monte de trator assim na frente e tal, eles estão fugindo. Só que tem umas coisas, por exemplo, tem uma hora que eles estão num galho lá e tentando sair com o carro e o tornado tá trazendo um caminhão, assim, né? Ah, é, Porra, ele arremessa o caminhão, né? tá levando o caminhão na direção deles e eles estão parados ali, tipo, não acontece nada com eles, entendeu? Então tem essas... o vento ele fica preso num ambiente só, tá ligado? Ele não espalha pro resto do... ele seleciona o que ele vai jogar ou não, né? Exato. Não, e aí tem uma hora, nessa parte mesmo, assim, eles estão fugindo assim e vem uma. Eu adoro essa parte, cara, que eu acho muito trash. A casa vem rolando e eles têm que entrar por dentro da casa, assim, cara. Fica parecendo aquele cara que fazia os efeitos especiais na época do cinema mudo lá, como que chama? Fica na posição certinha, aí a casa cai em cima dele e ele não acontece nada com ele. Tá ligado? É a mesma coisa. Eu não sei, é um filme que eu guardo com carinho, assim, eu gosto. Tá passando lá, tá passando lá. Sabe, não é grande coisa ali, mas é. Isso que eu falo, eu tenho memória afetiva por esse filme aí também, cara. Uhum. Eu acho que os dois seguram bem, assim, eles têm química ali. O Paxton com a Ellen Hunt lá. Sim. E... Eu vou falar, mas só antes do. Ô, Rafa, antes de você falar. Bruno Silva. Signum magnum. Fala, Damiani. Fala, galera do Cinema Aventura. Beleza? Então, Impacto Profundo é um daqueles filmes que eu sei que é ruim e ainda assim eu gosto muito. Acho que é por causa da catástrofe, cenas de destruição de cidade sempre chamam minha atenção. Não que eu queira que aconteça no mundo real e tal, pelo amor de Deus, de ver catástrofes é um saco, né? A gente tá vivendo uma pandemia e não é nada legal. Mas enfim, o filme é bem divertido. Tirando a jornalista interpretada pela Tia Leone lá, não sei se assim se pronuncia, eu não sei explicar bem por que eu não gosto dela, mas ela me irrita profundamente. Profundamente mesmo, sem trocadilhos. Mas o que eu acho insano nesse filme é o personagem do Elijah Wood, o nosso querido Frodo. Tipo, ele interpreta um adolescente que conheceu uma mina num clube de astronomia. Aí mais pra frente, quando eles descobrem que o mundo vai acabar e tal, o Frodo, quer dizer, o personagem do Elijah, ele estaria seguro com a família, mas aí ele decide ir atrás da garota e o pai dele deixa. Meu irmão, o mundo acabando e o cara tem a oportunidade de manter a família dele a salvo, mas deixa uma criança ir atrás de outra criança, faltando horas para o planeta literalmente explodir. Amigo, Oscar de pai do ano para esse cara, pelo amor de Deus. Mas, apesar das minhas muitas ressalvas, eu adoro o filme. Adoro mesmo. Me julguem. Abraço, galera. E aí, Rafa? Então, né? Como 2020 se esforçando para aniquilar a humanidade aí, esse ano, deixa eu pegar a data aqui, em 23 de julho, a Folha de São Paulo publicou uma matéria com o seguinte tema, olha só: cometa atinge a aproximação máxima da Terra nesta quinta-feira. Aí a linha fina era: os astrônomos costumam dizer que cometas são como gatos. A gente nunca sabe como vão se comportar. E aí, automaticamente, a gente lembra do Armagedon, né? Que acho que é um dos filmes de meteoros, né? De cometa mais famoso que tem, né? Junto com o Impacto Profundo. E, meu, a lembrança que eu tinha desse filme era a memória afetiva por causa da música do Aerosmith, né?
Eu assisti quando eu era criança, cara. Eu fui rever. Eu me perguntei por que eu fiz isso. Cara. A música ou o filme? Não, a música é boa, pô. Ó a polêmica aí. É farofa boa, farofa boa. Não, a música é legal, mas ele não especificou. Vai que ele tava falando da música. Não, o meu filme é um pipocão, né? É um filme pipocão, tanto que eu assisti junto com a minha mãe, porque é aquele filmão mesmo, assim, que, cara, tem tudo. Tem romance, tem comédia, tem rally no cometa, tem, tipo, em cada coisa, cara. E aí, assim, do início do Michael Bay ali, né? Se eu não me engano, ele era diretor de videoclipe. E aí ele ele estreou lá com os Bad Boys, né? Deu certo, né? E acho que ele tinha feito um outro filme depois também, não foi? A Rocha. Esse é Isso. ótimo também. Esse é clássico de ação, cara. Daí assim, ele decidiu fazer o Armageddon aí. E se eu não me engano, tem acho que participação do J.J. Abrams no roteiro, né? De umas coisas assim. Que o Michael Bay creditou lá o J.J. Abrams. Aí você pensa assim, pô, junto o Michael Bay e o J.J. Abrams, o que pode dar errado, né? E aí tem o Armageddon. Não que o filme seja ruim, ele não é ruim. Assim, digamos, do ponto de vista técnico, né? Tem uma conversa aí na internet aí que os engenheiros da NASA aí apontou mais de 16 erros sobre a operação e tudo mais, né? Mas, assim, como filme, ele entretém, né? Ele é divertido, tem as suas emoções lá. Só que eu acho que ele é muito cansativo, ele é meio longo, sabe? Tem umas partes, assim, do filme que nada acontece, sabe? Fica só naquele... O Ben Affleck e a Liv Tyler, e as coisas não... Parece que não rodam, né? Num caminho. É muito drama, cara. A premissa do filme é que tá vindo um cometa do tamanho do Texas, né? E vai atingir a Terra em 18 dias. E aí eles decidem pegar um grupo de mineradores, né, de petróleo lá no Oceano Chinês, lá na parte da Ásia, lá para treinar uns astronautas a furar o cometa que tá vindo e implantar uma bomba. Só que daí o Bruce Willis tem todo um discurso de que isso você não se aprende, leva anos, que ele aprendeu com o pai dele, que aprendeu com a... Muito mais fácil ser astronauta, né? E no final das contas, em menos de 18 dias, ele aprende a ser astronauta, né? Ele e a equipe dele, né? Não, tem uma história muito engraçada, inclusive nos comentários do DVD, que eu lembro, do Ben Affleck contando isso, né? Que o Ben Affleck ele teve essa discussão com o Michael Bay, que ele falou, pô, mas não faz sentido isso. Ele falou, ô Michael, pô, os caras são astronautas, cara, eles são engenheiros, treinaram anos pelo negócio, é muito mais fácil eles serem treinados pelos caras e perfurarem o bagulho, né? Aí o Michael Bay falou, só cala a boca e decora suas falas, tá ligado? Eu não quero saber sua opinião sobre o roteiro, só faz seu papel aí e cala a boca. Você é só um cafurador, né? Você não tem que pensar, só tem que furar o buraco. Cara, e junto com o J. Abrams também foi o Tony Gilroy que fez o roteiro, que é o cara que escreveu o Bourne e fez também o Advogado do Diabo. Caramba, são filmes bem escritos, né? Pois é. Então, tinha uma galera de peso nesse filme, né? Pra você ver o elenco. O elenco é um elenco bom. Tem o Owen Wilson, cara. Tem o Steve Buscemi. Tem uma galera da hora, né? Só. No elenco, assim. Só que, cara. Billy Bob Thornton, pô. Roteirão furado, né? Se você não liga pra lógica das coisas, você se diverte assistindo, né? Tem que desligar o cérebro. Mas eu acho que é muito por causa da época também, né, cara? Acho que porque na época, quando saiu, foi um sucesso. Né? Ninguém ia falar que o cara errou. Tal, assim. São os efeitos, né, cara? Tipo, ninguém vai assistir esse tipo de filme, tipo, muito focado na parte científica, cara. Dificilmente. Hoje em dia que eles tomam mais cuidado tal, mas mesmo assim, cara, falou, tipo, vai ter um meteoro gigantão destruindo o planeta Terra e a gente tem que explodir tudo. Bruce Willis, exato. Grandão lá, assim, ó, Bruce Willis. Aí Liv Tyler, né, que tava também, era queridinha, já tinha feito alguns filmes já, se não me engano, ou foi o primeiro filme dela? Não, já tinha feito, eu não lembro. Já tinha, né? Até com o Bertolucci ela fez filme. Antes do Senhor dos Anéis, hein? Liv Tyler antes do Senhor dos Anéis. Sim.
É bem hollywoodiano, né? Que os meteoros só atingem Nova York e aí tem aquele show de explosão. Eu até acho legal a cena. É bacana a cena até. Não, É bem legal feito. lá destruindo. Assim, até quando tá eles ali na Terra, até que é bacana. O duro é quando eles vão pro espaço, cara. Aí não dá pra aguentar o filme, hein? Aí é difícil, cara. É difícil mesmo, é difícil de lidar. Nossa, estica demais o filme, rapaz. Eles ficam brigando à toa, é uma babaquice. Nossa, aí encontra lá o Peter Stormare lá, que é o russo lá. Aí tem uma briga com o russo, aí tem... Nossa, é verdade, meu. Tem tiro no eu gosto espaço. desse russo, mano. Acho que foi um dos primeiros filmes que esse russo começou a aparecer. Eu esqueci o nome dele, cara. Eu adoro esse ator, velho. Gente... É Peter Peter, isso, é. E quem narra o filme, porque tem um narrador o filme, né? Vocês lembram, tem alguém que narra ali, né? Charlton Heston, cara. Eu não prestei atenção. Charlton Heston, que é o narrador, não lembro. Aí nesse caso ele entrou como o ex-astro passando vergonha, mas ele é como só... Pelo menos não aparece, né? É. Meu. Então, é pontuado nessa parte que eles vão pro espaço e, cara, eles queriam fazer de tudo, né? Eles queriam fazer filme de suspense, de ação, daquela parada de ter um traidor na nave, daquela parada de ter... De tudo dar errado, os caras têm que fugir com a nave A nave tá só o pó, velho, o filme inteiro. E no final eles conseguem pousar suavão pra cá e de volta. Não. Tem um rally do Ben Affleck no meio do espaço, lá quando ele tem que... Usando a gravidade, né, segundo eles. É. Não, e outra. O meteoro tinha mais gravidade que a Lua, né? Mas tudo bem. Exatamente. Nossa, cara, que loucura. Cara, é difícil. Quando eles vão pro espaço ali, é difícil continuar assistindo. Mas aí no final dá tudo certo, né? O Bruce Willis se sacrifica pra salvar a humanidade. E cortaram ainda. Cortaram a cena que ele tá abraçando a bandeira nacional ali, cara. Cortaram essa cena. Que ele morre segurando a bandeira. O Michael Bay adora, né? Colocar a bandeira dos Estados Unidos em tudo, né? Não, e ainda mais, tem lá um dos atores que eu acho mais apagados da história, que é aquele, o Will Patton, que é o cara que faz um amigo do Bruce Willis, que ele não tem cara de nada. Cara, esse é o coadjuvante eterno, né? Ele é o famoso coadjuvante de tudo, mano. Você nem lembra da cara dele. Ele sendo coadjuvante, mano. E ele fez uma porrada de filme famoso, cara. Ele fez Duelo de Titãs, ele fez o Mensageiro, que é uma derrota também. Ele fez 60 segundos. Nossa. Mas a cara dele e nada é a mesma coisa, mano. Ele tá em Justiceiro também, não tá? Ele faz o cara que trabalha o braço direito do John Travolta, cara. Meu Deus. Que é gay e o John Travolta acha que tá traindo a mulher dele, né? Tá com a mulher dele. Ousado, hein? Que nem o Marco comentou, né, mano? O pessoal, quando vai fazer filme desastre, é que tá com o cartão de crédito vermelho. O que foi esse barulho? Foi uma moto que passou aqui que parece estar aqui dentro de casa. É o cometa se aproximando. É o cometa caindo. O Bruce Willis estava com uma pendência aí no mercado. E acho que, se eu não me engano, ele assinou contrato com a Disney para fazer 3 filmes, né? O Armagedon, Sexto Sentido e o Corpo Fechado. O primeiro foi o Armagedon. Ele teve que passar por isso. Ainda bem que ele se recuperou nos outros, né? E vocês querem fazer uma comparação? Porque assim, na época era o Impacto Profundo estreou antes, né? Meio a... Não sei se é Toque de Caixa, que também tem um elenco fudido lá, né? Só tem fera fudido, só. Cara. Porra, um dos melhores presidentes que pode dar uma péssima notícia, né? Que é o Morgan Freeman, né? Melhor voz pra dar uma péssima notícia, né? O Elijah Wood salvando a Terra-média, quer dizer, a Terra, né, de alguma forma, né? Tem bastante ator bom, cara. Tem o Robert Duvall, tem vários atores bons, cara. Até o John Favreau, eu acho que ele aparece. Verdade, cara. Eu acho que, dramaticamente falando, por mais que seja um filme de... Como que fala? De desastre, eu acho o Impacto Profundo um pouco mais, entre aspas, sem piadas, mas mais profundo que o Armagedon, assim. Porque ele mostra uma perspectiva bem mais
sem esperança de nada, assim. Tanto que eu acho que as repercussões da queda na Terra são bem piores do que no Armagedon, pelo menos eu lembro nitidamente, assim, que, tipo, teve mais mortes, etc., no Impacto Profundo do que necessariamente no Armagedon, sei lá. Esse Armagedon só filme... cai em Manhattan, né? Então, no Impacto Profundo não, cara. Se eu não me engano, eles fazem o mesmo esquema, eles explodem e tal, ou eles arremessam a nave contra o meteoro e acabam diminuindo o impacto que ele teria, né? Mas mesmo assim morre uma galera, cara. Nova York lá. Sempre lembro que tem um senhor lendo jornal de costas pra uma onda gigante lá. Só esperando, né? É isso que eu acho engraçado, porque, mano, o pessoal esquece que quando um bicho desse, com o tamanho de uma cidade, entra na atmosfera, o barulho ia ser ensurdecedor. Não ia ter como um cara tá de costas pro bagulho, tá ligado? Não, é foda, mano. Então, assim, você tem que. É outro filme que, tipo, eu falo que é mais profundo, mas, tipo, ele é raso igual uma poça d'água também. Ele é só um pouco mais profundo que o Armagedon, cara. Porque, nossa senhora, cara. E tem a Lili Sobieski, que eu adorava ela lá. Eu achava ela muito bonita. Que nunca E mais fez nada, né? Aposentou ela. Aposentou? Depois do Em Nome do Rei, ela aposentou. Tá Ótimo certo. filme, Também deve ter ganho uma grana ferrada. Eu achei que ela tinha se aposentado por causa De Olhos Bem Fechados, cara. Que esse filme destruiu a vida de todo mundo, né? Sei lá. Ah, Acabou com o casamento do Tom Cruise e com a Nicole Kidman e tal. E eu lembro de só ter visto ela essa última vez, assim. Depois nunca mais vi. o que você ia falar, Rafa? eu ia comentar que o Michael Bay ele conseguiu gravar na NASA, né? O treinamento dos astronautas, até o lançamento do foguete foi um lançamento real, né? Que eles conseguiram colocar as câmeras para poder captar. Acho que a única coisa que ele não fez lá foi a sala de comando, que ele quis fazer uma sala mais descolada lá, mais cheio de televisão, de radar, de luz, e ele montou a própria dele lá, mas de resto, acho que se eu não me engano, ele fez tudo lá na NASA. Imagina a puta propaganda que foi, né? Com a NASA. Né? Nossa, com certeza. Ainda mais na época que a NASA tava perdendo credibilidade pra caramba, né? Uhum. Vocês querem citar mais alguns filmes de desastre aí? Que lembrar na cabeça? E Titanic? Acontecer em dezembro. Titanic também é caso isolado. A gente tem que dar um destaque então também pro Roland Emmerich, que é um cara que é especialista em Desastre. em desastre, nos dois sentidos, às vezes. Né? Exatamente. A gente vai falando aí do Emmerich, que ele fez Independence Day, né? Que é o. Assim, antes, Soldado Universal, que fez que revelou ele, né? Uhum. Depois teve o Stargate, que é um filme que eu gosto bastante. Também adoro esse filme. Ele tá aí na ficção científica, tá de boa. Tá. Sim. Aí teve o Independence Day, que assim, é exageradão. Fui assistir no cinema isso aí. Assim, eu até gosto por essa memória. Eu acho que o Will Smith, o elenco é bacana e tudo. Mas ali ele já Bill Pampuma, né? Tá ali também, né? Bill Pampuma de presidente, né? O presidente mais aviador, né? De todos os tempos, né? Cara. Ele tá fazendo o papel do Bush, né, cara? Do Bush filho ali, né? Completamente idiota e piloto de avião. Aí depois ele fez dois filmes assim que eu não gosto, que é o Godzilla, né? Que eu acho que ninguém gosta desse filme. E depois fez o Hã? Rafael gosta. Me julgue. E eu tenho memórias afetivas boas. O Patriota. E aí ele foi fazer o Dia Depois de Amanhã, que foi o retorno dele. Aí sim, esse é o. Se você parar pra pensar, é o verdadeiro filme catástrofe deles, né? Esse é mesmo. O Dia Depois de Amanhã podia ser dos anos 70, né? Porque eles também tinham uma mania assim de falar sobre ecologia e tal. E esse daí, tipo, coisa que ia demorar milênios pra acontecer, ali acontece em quantos dias acontece esse negócio lá? Não, questão de 3 dias, cara. Começa a congelar a terra inteira, cara. Nova York, começa a tempestade. E já começa errado que é o Dennis Quaid sendo cientista, né? Que você já não acredita desde o começo aí, né? O Jake Gyllenhaal, tipo, molequinho, né? Tem o Ian Holm, cara, que eu nem lembro direito o papel dele, mas eu sei que ele tá lá, cara. É o cara que pega as primeiras
Os primeiros sinais ali. Esse filme, qual que foi o motivo mesmo de acontecer isso? Não lembro. O esquilinho da Era do Gelo, ele rouba nós lá e racha. Literalmente pode ser isso aí, cara, porque eu não lembro o motivo. Não, cara, Não era por causa do aquecimento global? Ártica, né? Aí, tipo, alguma coisa dá errado lá. Eu tô vendo algumas cenas aqui no YouTube que a catástrofe só acontece na América, né? Lá em Los Angeles, lá tem os tornados, os ciclones, e em Nova York tem o tsunami com congelamento, né? Eu lembro que o povo, tipo, os Estados Unidos, tem até uma mini crítica que o povo dos Estados Unidos começa a descer para o México para tentar fugir da era glacial e tal. Aí eles vão migrando tudo para América Latina, assim, América Central e América Latina, porque o norte, tipo, o Canadá já sumiu já, virou só um bloco de gelo e tá todo mundo descendo, assim. E tem outra cena que eu acho engraçada na hora que eles vão. Porque assim, tem uns lá que ficam presos lá na biblioteca, né? Em Nova York. Aí os caras, mas você vai queimar o Nietzsche, não pode, não sei o quê, né? Fica uma discussão do que vai queimar, né? Aí um cara chega lá e fala assim, ó, tem uma sessão aqui de direito tributário aqui, aí todo mundo corre lá pra queimar os livros. Começa a queimar tudo. Assim, dá pra assistir esse aí também. Não dá, mas é muita galhofa, tipo, os bichos do zoológico, em vez de isso morrer, é ridículo, eles começam a se congregar pra caçar humano, tá ligado? Tipo... Mas esse filme aí eu também tenho uma memória afetiva de criança, quando eu assisti. Criança não, da adolescência, né? Eu lembro que quando eu assisti, eu pirei. Falei, nossa... Tem ação, né? É pura ação. Pelo menos, assim, na minha opinião, assim, ele não é um filme, assim, como é que eu vou dizer, que vai te enganar, entendeu? Se você assistir, sabe, ele não é que nem... Tem muitos filmes, principalmente nos anos 70 tinha esse problema. Era o filme inteiro aquela enrolação, mas no final das contas a pessoa queria ver o terremoto, queria ver o vulcão explodindo. Aí só com 20 minutos finais, esse aí não, pelo menos desde o começo você já sabe que tem alguma coisa errada, que já vai acontecer um monte de coisa. Esse aí que eu acho assim, que ele pelo menos não é desonesto nessa parte. Entendeu? E ele não é chato também, tipo, mesmo... tem o interesse romântico lá do Jake Gyllenhaal, não fica enrolando muito, entendeu? Tudo é muito rápido, então acho que dá pra relevar, entendeu? Acho que é o que você falou, é honesto. Não sei, então vamos pros filmes de vírus aí. Vamos pros vírus aí, filmes virais, né? Que são meio semelhantes na questão do propósito, né? Ou eles vão ser de sobrevivência, ou eles vão ser cientistas querendo encontrar uma cura para desenvolver ali, né? Queria falar o meu aí, que é o Exército do Extermínio, que é um filme não muito famoso. Eu acho que ele não fez sucesso na época, mas ele acabou tendo uma classificação de cult porque ele é dirigido pelo George Romero. É um dos filmes, o quarto filme, eu acho que do George Romero, que é conhecido pelos filmes de zumbi, de terror e tudo. E é um filme que eu gostei, cara. Eu assisti assim, ele tem muitas coisas assim meio banais ali, umas coisas que enrolam um pouco a trama, mas é um filme que vale a pena. O que é? Um avião cai lá numa cidadezinha americana e é um avião do exército. E tem um experimento lá que cai na água da cidade lá, no reservatório da cidade, e deixa as pessoas loucas. As pessoas ficam completamente loucas. Tanto que o filme se chama The Crazies no original. Tem uma refilmagem em 2010, mas o filme dos anos 70 é peculiar porque ele pega muita coisa que tinha na Noite dos Mortos-Vivos, que é aquela crítica social, aqueles personagens assim meio que satirizando um comportamento. No começo do filme ali o cara arrebenta a família inteira lá, aí ele tá preocupado com uma coisa que não tem nada a ver assim, mas... E é uma crítica ao militarismo, porque o exército vai lá resolver a situação e eles entram lá e querem controlar toda aquela situação. Só que eles mesmos não se controlam, porque o cara que tá... O cientista lá, o cara... É todo mundo exagerado, todo mundo é meio maluco por si só, então não faz tanta diferença os caras serem infectados pelo vírus, entendeu? E toda hora, assim, cara, toda hora que aparece o exército, assim, fica umas marchinhas militares, assim, na trilha sonora, e aí você acompanha cinco personagens lá que estão tentando sobreviver, que é um casal, um pai que tem uma relação incestuosa com a filha, que você descobre no meio do filme isso, que é bizarro, e um cara meio maluco lá, que anda armado lá, né?
Um filme bem interessante, cara. Um filme que eu gostei, assim, me surpreendeu quando assisti. Mas é aquela coisa, tem momentos assim que fica meio. Anos 70, né? Às vezes tem umas coisas meio enroladas, assim, principalmente num filme de baixo orçamento. Mas assim, vale a conferida aí nesse exército do extermínio aí. Só queria deixar. Que lembra muito. E aí tem um filme o primeiro filme do Cronenberg que lembra ele, que é o Calafrios. Que também as pessoas ficam infectadas ali por um parasita que foi criado para substituir órgãos humanos. Só que aí o negócio meio deu errado e ele se transmite pelo sexo. Então todo mundo fica tarado, assim. Na verdade, todo mundo fica tarado no filme, só que eles ficam num nível assim, um pouco fora do controle que acaba matando as pessoas. Então fica meio. É um filme meio similar aí, que é da mesma época. Seria o Exército Termino que deu certo, né? Porque o filme foi um sucesso. Eu só queria destacar esses dois aí. Falar de filme de vírus é difícil mesmo, porque não tem uma. Tem vírus de tudo quanto é jeito, né? Mas assim, é que nem eu falei antes, a sinopse fica só em torno disso aí. E para falar também do Enigma de Andrômeda, que é um clássico aí da ficção científica aí. Que é uma história bem interessante, né? Que seria uma invasão alienígena, só que de vírus, né? Porque no Enigma as pessoas morrem, assim, rapidamente elas morrem, assim. Porque cristaliza o sangue, né, das pessoas, assim, e aí só resta assim, um satélite cai, a premissa é essa, um satélite cai com um vírus, aí infecta lá uma cidade inteira, que morre, assim, dizima a cidade inteira, só resta dois, um bebê e um senhor lá, que é um alcoólatra lá. E aí o filme basicamente é uma tese de ciência, né, porque o Mike Christian era médico, né? Então ele sabia todos os termos técnicos para fazer um filme desse, uma história dessa, né? Ele que fez o livro e tudo, ele que adaptou, se não me engano, para o filme ser dirigido pelo Robert Wise. Esse eu não conheço, para falar a verdade, então. Você não conhece, Enigma, então? É legal, cara. Acho que eu nunca assisti. Assim, é bem técnico, bem parado, mas é interessante. Quer falar do Contágio? Filme mais realista, talvez, filme de vírus, né? O filme da questão viral, acho que pega muito o que estamos vivendo atualmente, e que é o Contágio. Até acho que quando começou mesmo a quarentena, esse filme passou 1 milhão de vezes na TV novamente esse ano. Um filme de 2011, foi lançado em 9 de setembro de 2011. Até o diretor é o Steven Soderbergh. Soderbergh. Obrigado. E é um filme muito bacana, porque, como eu falei, retrata muito do que nós estamos vivendo nessa pandemia do Covid. Graças a Deus, a maior diferença é que o Covid não é tão letal quanto aquele no filme Contágio, nem tão rápido. Né? Mas do resto, praticamente, é quase que um Xerox, assim, por assim dizer. Até a diferença é que, no lugar de termos um presidente falando sobre cloroquina, temos um repórter do blog falando sobre Forsythia, que é a mesma coisa, bem dizer. Mesma coisa, né? Exatamente. É muito engraçado. E o pior de tudo, começou o negócio com uma gripe também na Ásia, porque foi a junção de um vírus de um morcego com um porco. Foi isso aí. Aí começa uma mulher que está lá na Ásia, ela acaba vindo conhecer um cozinheiro, acaba pegando contato com a comida ali, pega o vírus, ela vai passando de uma forma absurdamente rápida pelo mundo todo. Quando ela volta para os Estados Unidos, passa também para a filha dela. O marido, que é o Matt Damon, acaba entrando no seleto grupo de assintomático, por assim dizer, que não pegam imune ao vírus. E aí temos a OMS, né, com lá o Lawrence Fishburne, Kate Winslet, a Kate, né, qual Kate que está lá mesmo? Esse é o nome dela? Eu acho Kate Winslet, não é? Acho que é Kate Winslet mesmo. É ela. Isso. O polêmico, no caso, é o Jude Law, né, que é o repórter, por exemplo, meio fanático lá. Ele usa um medicamento lá chamado Forsythia. Ele toma até ao vivo lá para mostrar que ele está se curando com aquilo. E me lembrou muito, tipo, o Bolsonaro lá tomando também o remédio ao vivo. Ele simula que ele pegou o vírus para vender mais remédio, né? Muito foda. O cara
O Jude Law tá muito bem nesse filme. Ele dá até os caras dão uma embarangada nele, né? Colocam uns dentes meio zoado nele para ele ficar um pouco mais realista, né? Mas ele trabalha muito bem nesse filme. E minha esposa, ela é bióloga e ela gostou muito do filme também pelo nível de realismo do... Assim, a única coisa que realmente no filme fica muito... O processo de criação da vacina no filme não é tão realista. É a única coisa que ela reclamou, assim. De resto, é muito realista o filme. Mas você acha que é mais rápido que lá do Dustin Hoffman, lá, o filme do Dustin Hoffman? Ah, não, o filme do Dustin Hoffman é em questão de horas, né? Eles capturam um macaco, em menos de 1 hora eles já estão com a vacina pronta já, né? Nossa, o Epidemia é um caso à parte, né? Que, meu Deus do céu, cara, tem até perseguição de helicóptero nesse filme. Porra! Não faz sentido nenhum. E outra coisa que eu gostei desse filme também, do Contágio, foi as cenas, né, de, tipo assim, que ele pega o close na maçaneta, aqueles, tipo assim, eu tô com a mão infectada, rela numa coisa, passo para outra, e o outro vem rela. Você fica paranoico, cara, assistindo esse filme. Foi uma coisa muito bem feita, assim, foi um filme, assim, que se fosse para ver, poderia ter sido um filme chato, assim, um tema não tão bem trabalhado, mas o diretor conseguiu fazer uma coisa, tipo uma obra-prima ali, porque ele te prende a atenção do início ao fim ali, porque toda hora acontecem coisas, vai acontecendo, e embora você já sabe que é um vírus e tudo mais, não sei o quê, mas, tipo, parece que a cada quadro, cada lance, tipo, embora eles tenham usado um tipo de câmera que seja uma certa distância, como se fosse, assim, um distanciamento social entre eles, assim, ficou muito bem feito, assim, eu achei que foi um filme quase que tipo Simpsons, reprevendo o futuro, assim dizer, né? Naquela cena, porque o que nós vivemos hoje, cara, você vê o filme e você fala, pô, mas tem alguma coisa muito igual. Não, Soderbergh parece que ele preveu realmente o futuro, e é o que você falou, né? Ele ficou conhecido pela trilogia do 11 Homens do Segredo, etc., o Ocean's 11 lá. E é uma câmera muito rápida lá, e tipo, mesmo ele diminuindo o passo para fazer esse filme, tem um dinamismo muito bom para um filme de ciência tão calcado na realidade. Então, realmente, é um filme que não fica chato em momento nenhum, é muito bom. E o Rafa, você que não assistiu, cara, assiste o filme que é bom. Vale a pena. E todos que estão nos escutando, né? Quem não teve igual o Rafa, que ficou nessa quarentena, que não ligou a TV, mas quem não viu também assista, porque é bom pra caramba. Não peguei esse hype de estar passando na TV, mas eu vou assistir. Não, eu queria falar do Epidemia, mano. Fala aí. O melhor filme mais científico, filme de vírus já feito. Dustin Hoffman. Só tem ator bom. René Russo. Tem ator bom mesmo, cara. René Russo, Dustin Hoffman, o Morgan Freeman. Cuba Gooding Jr., Morgan Freeman. Donald Sutherland. Nossa, Donald Sutherland sempre fazendo papel de militar ruim, né? Nessa época ele só fazia isso. Só, papel de militar ruim era com ele, mano. E o... Como que chama? Kevin Spacey. Kevin Spacey. Kevin Spacey. E eu acho que deve ter gente que a gente não lembra mais. Tá lá também. Mano, é o que eu falei. Esse filme ele tentou juntar tudo. Ele tentou juntar drama com infecção viral, com militarismo. E, cara, ele tem umas coisas assim que, tipo, a gente tava falando de um filme hiper realista, né? Que é o Contágio. Primeiro, que as roupas do Epidemia, as roupas dos cientistas, cara, parece feito de papel machê, velho. Que qualquer merda rasga, né? É impressionante, velho. Os caras, tipo... Tanto que o personagem do... Eu vou dar spoiler desse filme, porque, porra, é de 95, cara. O Kevin Spacey, mano, cara, ele tá no laboratório, um pedacinho de metal dá um teco, tipo, já rasga metade da roupa dele, cara. E ele já é infectado e morre instantaneamente, tá ligado? Não, esse filme é sensacional. E tipo, eles tentando conseguir achar de onde veio, né, o hospedeiro, etc. Tem uma perseguição de helicóptero, nada a ver. Puta. Vão explodir a cidade. Não, eles destroem. Já começa o filme com eles mandando a bomba nuclear numa tribo africana, nada a ver, por nada, assim. Você já vê o bagulho. Tem um vírus ali, beleza, vamos explodir a África. Explode
a tribo inteira, assim, por nada, cara. Então, aí tem toda uma trama, né, do Morgan Freeman com o Donald Sutherland, que foram eles que mandaram explodir, né? Mas, puta, esse filme é galhofa de um jeito muito engraçado, cara. É muito bom. Aí, outra coisa, né? A cidade lá, os caras querendo sair da cidade, tipo, pô. Não, os caras metem bala. Parece que os caras. Não, mas outra coisa, para sair da cidade, só tem dois pontos, né? Só uma rua do lado e outra do outro. Parece que ninguém pode sair buscando, né? Aí o cara vai tentar sair, vai tentar fugir lá, né? Um caipira, por assim dizer, né? Não sei esse termo, mas como se fosse um caipira. Aí monta na caminhonete, vai fugir, os caras vêm com o helicóptero mandando bala também. Não, cara, os caras, parece a cena do Apocalipse Sinal, os caras atacando napalm nos caras, tá ligado? Só faltou isso, só, velho. Esse filme é sensacional pelos motivos errados, cara. Só isso que eu queria falar. E a cura, né? Fala da cura também. Ah, não, puta, é ridículo. Primeiro, eles identificam que é o macaco, é o transmissor, né? Bem específico. E eles capturam um macaquinho e em menos de 1 hora já tem a vacina, cara. A gente precisava contratar esses médicos aí, inclusive, para criar a nossa vacina, porque é uma rapidez que não existe no mundo, assim. E nem testa efeito colateral, né? Já mete nada. Que efeito colateral, cara? Efeito colateral, nada. Isso aí não. Pra quem tá metendo bala nos caras, não, e cara, faz, né? Uma coisa que eu comentei com a minha esposa é que, tipo, a gente fica pensando em soro, etc. É como se o desenvolvimento, porcamente falando, é como se fosse injetar veneno em cavalo para tirar o soro, né? Cara, aquele macaquinho. Como os caras desenvolveram um soro para uma cidade inteira de um macaquinho que não mede mais do que 30 centímetros, velho? Eles sugaram até a essência desse macaco para criar, tipo, tão rápido, tá ligado? Os caras tiraram o plasma inteiro do macaquinho para fazer o negócio, cara. Tratamento homeopático, né? Tacaram álcool. Colocaram o sangue no macaco e álcool já era, é a cura. Colocaram cloroquina ali. É louco, cara. Mas é muito engraçado, porque, pô, são atores de filme sérios, assim. Dustin Hoffman fazia só filme sério, fez Rayman, o Morgan Freeman também. Então é muito engraçado ver os caras fazendo esse filme. Mas eu acho que tinha uma pegada séria. Acho que na época tinha a questão de fazer filme de ação. Então, eles quiseram colocar umas cenas, deram o roteiro para eles leram. Aí chegou na hora, vamos colocar uns aviões explodindo aqui que fica legal. Não, mas eu tava assistindo com a minha esposa recentemente e eu falei, não, vamos assistir, né? Eu tinha uma memória afetiva desse filme, né? Não assistia há anos. Cara, você assistiu recentemente, André? Eu vi, mas não. Eu assisti recente. Eu aconselho a assistir porque, cara, ele tem até uns timings de comédia muito esquisito, assim, cara. Ele é muito, pra mim, tipo, nesse timing de comédia, que é um bagulho sério e tenta fazer um negócio tão diferente que fica estranho, ele é muito parecido com o The Happening pra mim, que é o fim dos tempos, sei lá. Que, tipo, é muito. Ele tem o timing de comédia, tá ligado? É muito estranho o filme assim, cara. E outra coisa, eu achei interessante também que no filme mostra mais gente morrendo pelas bombas e os tiros do que pelo vírus. Né? O vírus matou menos que o exército, tá ligado? Galera, eu só vou fazer uma listinha rápida aqui, né? Porque, assim, são muitos filmes de vírus e eu vou fazer uma listinha rápida, assim, de algumas indicações aqui, né? Eu vou falar aqui, então, sobre, assim, só listando. Tem 3 filmes chamados Vírus, né? Um é de 80, dirigido pelo Kinji Fukasaku, que é o cara que fez um monte de filme de Yakuza. Hoje em dia ele é mais conhecido como diretor do Batalha Real, né? Então, fica esse aí. Tem um filme de 98 com a Jamie Lee Curtis, que é baseado também num quadrinho, né? O do Fukasaku é baseado no mangá. E um filme chamado Vírus também de 2009, que é Chris Pine, bem ali na pré-Star Trek, né? E também tem o Extermínio, né? Danny Boyle, que é um filme muito famoso, filme muito bom, inclusive, né? Com o Cillian Murphy. Tem a continuação, que pode não ser boa como a primeira, mas assim, é uma boa continuação. Que é com o nosso glorioso Jeremy Renner, né? Que é o Gavião Arqueiro. Tem um filme chamado 93 Dias, que é um filme da Nigéria sobre a epidemia do Ebola de 2014. Tem um filme chamado A Travessia de Cassandra, de 71, que é do George P. Cosmatos.
que é o cara que dirigiu o Rambo 2, né? Que é sobre um terrorista que foge infectado depois de uma ação lá. E esse filme é com a Sophia Loren. Tem um filme chamado A Luz no Fim do Mundo, que é de 2019, do Casey Affleck, olha só, né? Que também tem a Elizabeth Moss no elenco. É um vírus que mata apenas as mulheres. Tem um filme argentino chamado Ressurreição também. Tem um filme de terror que é o Cabana do Inferno. Tem um filme japonês que na verdade é um curta chamado S94 do Shozen Fukui. Esse filme é bem surtado, é bem doido esse filme aí. É um dos mais sanguinolentos que eu já vi na minha vida. Tem o Flu de 2013, né, que é um filme coreano, né, sobre a H5N1. E aqui só para fechar, El Ano de la Peste, que é um filme mexicano de 78, escrito pelo Gabriel Garcia Marques. Então aí fica essas pequenas indicações aí. Então vamos tocar o barco aqui, que na verdade a gente não vai falar de filmes de zumbi, porque se você pensar, basicamente 90% dos filmes de zumbi tem vírus, né? Mas o foco é mais no horror. Mas o André trouxe aí um interessante pra gente, que é um filme australiano, né, André? Exatamente, australiano, que é o filme Cargo, Martin Freeman. É um filme bem tipo... Ele acaba sendo, até falar, como você falou, né? Tem a pegada de zumbi, mas o zumbi, na verdade, nem explica muito bem ali. Acaba se usando o termo zumbi para ficar mais fácil de entender. São as pessoas que tem aquele clichê de mordido e se transforma naquilo, perde a consciência, quer comer carne, mas tem umas paradas que eles enfiam a cabeça dentro da terra lá que não, tipo assim, não, é totalmente fora ali, não pega tanto. A questão maior dele, assim, o que eu acho, cara, é a pegada em que ele tenta passar, né? Só que ele, tipo assim, embora ele seja um filme... Eu não sei se todo mundo assistiu, eu não quero falar, não é um filme assim tão velho, talvez muita gente que está me escutando queira ver, não quero dar um spoiler muito grande do filme. Ele já mostra uma a Austrália já devastada pelo vírus e tudo mais, não explica muito como, não explica nada, na verdade, como começou, só já está naquela fase. Ele, no caso, o Martin está ali num barco, numa embarcação, navegando no rio, junto com a esposa e filho, e eles estão querendo, ele quer continuar dentro do navio, porque ele quer proteção, e a mulher quer tentar procurar alguma civilização, alguma coisa da cidade, que se encontra pessoas vivas, sobreviventes. E ele vai até um barco que está encalhado no meio do rio, e lá ele encontra um pouco de comida e tudo mais para eles comerem, que os mantimentos deles estavam acabando, inclusive o filho estava com fome, precisando de coisa. E quando ele pega volta novamente para o barco, a mulher dele fala com ele que estava tudo certo no barco, se aconteceu alguma coisa, ele fala que não, mas ele mente ali, porque ele sentiu que tinha algo estranho atrás de uma porta, mas ele não chegou a ir até essa porta, houve um barulho lá dentro, mas ele não vai e pega e sai de lá rapidamente. E por ele ter mentido, ele acaba de dormir e ela vai lá para ver se encontra mais coisas. Na verdade, ela queria algo como um aparelho de barbear, por se dizer, um presto-barba, uma gilete. Ela vai lá, acaba encontrando, só que nisso ela acaba sendo mordida. E aí, quando ele volta para o barco, ele pega ela, coloca ela mordida na perna, e aí tem 48 horas a partir disso, para que se transforme. O vírus faz totalmente o efeito. E aí que as coisas se tornam interessantes. Por quê? Eles têm um filho, um bebê, ela foi mordida, sai daquela zona segura do barco, no meio do rio, montam no carro e vão atrás de alguma coisa. Tentar achar alguma cidade que tenha algum pronto-socorro, hospital, alguma coisa que possa tentar ver se encontrar alguma cura, alguma coisa assim a mais. Só que quando eles saem para lá, já está muito pior a situação de todo o contexto. E onde ele acaba tendo um acidente no meio da pista, a mulher dele acaba sendo atravessado um galho, né, nela, assim, ela acaba por morrer ali. E só que antes dentro do carro houve a transformação e ela morde ele quando ele está tentando soltar o bebê da cadeirinha. E nisso começa a trama, que é bem interessante, porque ele tem
48 horas com um bebê para encontrar alguém que possa ficar com essa criança. Só um minutinho. Meu Deus. Ele não sobreviveu. Já era. No Zoom. Só ficou nós três agora. Invadir a casa dele. Meu Deus. Caralho. Ficou mudo do nada, meu? Achei que o zumbi tinha te pego aí, cara. Vai, manda. Mas o Cargo ele é um filme interessante, mas ele se perde em algumas coisas. Ele não é muito bem desenvolvida, por assim dizer. Um exemplo é o vilão, o Anthony Hayes lá. Eu acho que o personagem dele se chama Vic, se não me engano. Tipo assim, é um homem que se aproveita do apocalipse zumbi e benefício próprio. Ele é ganancioso e está se preparando para ganhar dinheiro, tipo assim, quando o mundo voltar ao normal, entendeu? Ele está estocando as coisas, ele cuida de uma parte de que mexe com gás, que é lá na Austrália seria tipo um combustível, tanto para eletricidade e tudo mais lá, e ele cuida daquilo ali, que é só para ele tentar vender depois quando o mundo começar a voltar ao normal, assim, por assim dizer. Ou seja, se aí essa cura, ele ia estar na frente tendo aquilo, seria assim, facilmente ia virar um dos milionários, por assim dizer. E, inclusive, até tem uma esposa lá que ele meio que obriga ela a virar a esposa dele em troca de comida e lugar para morar. Bem... Até entendo, porque ele é bem um estereótipo assim de cara com aquele jaleco, fala, não, macacão e arma na mão, tipo assim, mas com uma cara de meio maluco, assim. Embora numa situação daquela é meio difícil alguém ter continuar com a sanidade assim, em alta, né? Mas acaba sendo assim, ele acaba sendo importante na história, mas ele não é um personagem muito profundo, você não se apega nem nada. É um vilão meio fraco, por assim dizer. E outra coisa que eles tentam fazer sobre umas tribos indígenas lá da Austrália, que esse realmente ficou bem confuso, não entendi, foi quase nada das tribos ali, porque eles não explicam muito. São os aborígenes, pouco, né? Isso, talvez eu acho que assim, para quem é australiano, ele entende melhor, né? Uhum. Porque conhece a cultura, para eles vai ser mais fácil. Sim. Agora, para quem está vendo o filme de fora, assim, você fica meio que sem entender, assim, porque eles passam aquela sensação de que os aborígenes eles conhecem conhecimentos mais profundos, coisas que o homem moderno não sabe, mas não fala nada, não explica direito o que é. E o que é pior de tudo é que está relacionado ao final, essa tribo. Então, achei que ficou bem fora ali, sabe, da situação, a tribo, porque realmente eu não consegui entender. Como eu falei, provavelmente, talvez porque eu não conheço muito da cultura local deles lá. Mas é um filme bom, tem muitas ações, muitas cenas assim marcantes, provavelmente para mim que tenho uma filha pequena agora, eu me vi na situação dele, o que eu faria, como eu faria, porque realmente seria uma coisa extremamente difícil você ter uma criança, você sabe que em 48 horas você vai estar morto, e o que você pode fazer nessas 48 horas para garantir a sobrevivência dela, entendeu? Então, assim, acho que todo pai, que é pai mesmo, ia se identificar com aquilo, ia acabar pensando o que poderia acontecer, e aquela tensão toda acaba voltando para ele. E ele acabou transmitindo uma forma precisa de toda aquela cena, aquela angústia. Então, acabou sendo muito bom. O filme em si, assim, pelo menos para mim, a experiência que eu tive com o filme foi muito legal. Embora, como eu te falei, esses dois pontos que eu achei que ficou meio fraco, foi o vilão, meio raso, assim, nada muito profundo, e a questão das tribos indígenas, que eu acho que poderia ser mais bem explicada, porque, como eu falei, tem uma ligação direta com o final do filme. Eu assino embaixo com tudo que você falou aí, André. Eu assino embaixo com tudo que você falou aí. Eu assisti o filme. É 2018, parece. É recente, bem recente. É isso que eu ia falar. E quem tem Netflix aí é da Netflix mesmo, né? Se eu não me engano. Eu acho que o Martin Freeman tá bem, assim, ele segura bem o papel. Difícil ver ele num papel desse aí. Ele tá legal. Assim. Mais dramático, né? E assim, eu concordo realmente com esse negócio, porque eu achei muito interessante eles terem colocado os aborígenes ali, mas ficou meio assim, só colocamos aqui porque da Austrália e tal, sabe? Aí ficou meio vago, né? Social, mas ficou bem vago, ficou bem superficial. Mas é um filme que vale a pena mesmo, cara.
E falando aí do fim dos tempos, como o cinema trouxe vários finais aí, né? Pra começar lá com 2012, né? Que a gente. Do cara lá do Roland Emmerich, né? Que também é coisa bem datada, né? Calendário Maia. Exatamente. O mundo vai acabar em 2012. Não acabou, né? Já faz Não tempo aí que acabou. estão esperando. Cara, vocês lembram aí do. Assim, dois filmes com o mesmo nome e que eu gosto. Cada um mais do que o outro, mas eu gosto. Que é O Abrigo. Tem um abrigo que é de um pessoal que fica dentro de um prédio lá de Nova York. Que Nova York foi aniquilada lá e eles ficam presos lá dentro daquele prédio e eles não sabem o que aconteceu lá fora. Vocês assistiram isso aí? É filme B. Esse é filme Tô B. lembrado, Damiani. Tem a Rosana Arquette lá. Esse filme que você tá falando é um que se passa o tempo todo dentro do único cômodo lá? Da casa, lá, alguma coisa assim? Eles são dentro não mostra nada, só sabe de um que tá acontecendo porão coisa lá fora, mas é o tempo todo fechado, né? Tipo, não tem cenário nenhum, é só esse lugar. É um filme Bzão. Eu não cheguei a assistir, mas me falaram muito bem desse filme. Tem o Michael Biehn lá, né? Tipo, ressuscitaram o cara pra fazer esse filme aí. Não, o filme é assim. E tem o Peter Stormare lá também. Também tá lá, nesse filme aí. Filme interessante, sim. É que fica só dentro daquele contexto ali. Agora a gente vai meio que falar. E o outro filme chamado O Abrigo, que é com o Michael Shannon. Então, esse que eu ia falar. Esse eu assisti. Eu tava vendo aqui, eu não lembrava o nome dele em português. Mas esse aí eu assisti com a Jessica Chastain também, né? Esse é muito bom também. Esse é legal. Porque é um drama, né? É um drama de um cara. Família, né? Que o cara tá acreditando que vai ter um fim ali, vai acontecer alguma coisa, né, Leandro? Algum negocinho, né? Exatamente. Ele pressente que vai acontecer alguma coisa, só que aí o cara. O cara vai entrando em parafuso, né? Ele faz uma. Porque assim, tem essa cultura dos abrigos antiaéreos, não, antinucleares nos Estados Unidos, né? E eu acho que ele quer mais pegar e fazer uma crítica a respeito disso, entendeu? Que o cara vai entrando numa elipse de loucura ali para tentar proteger a própria família e ele, né, sem ter nada justificável, na verdade, né? Não vi. Esse vale a pena. Assim, ele é um drama, ele é parado, sabe? Mas ele vai te guiando ali, cara, que você vai falar, cara, pra onde que esse cara tá indo, hein? Tem um filme bem interessante nesse ponto aí. Vou dar uma olhada. Bom, tem o Cloverfield, né? O Cloverfield Lane lá. Lembra do... Como que ele chama? Que fez o papel do Flintstone lá? John Goodman. John Goodman, pô. Tinha esquecido o nome dele. Eu acho esse filme bem legal, cara. Não, porque eu gosto demais. ele também, ele é bem isolado, ele te deixa no confinamento ali. Você não sabe muito bem o que tá acontecendo, se realmente o John Goodman tá maluco, né? Ou se tá rolando alguma coisa mesmo. A atriz, eu não lembro o nome da atriz, mas ela é muito boa. Eu lembro que ela fez o Scott Pilgrim versus o Mundo lá, mas eu não lembro o nome dela. Sim, a Ramona, né? Isso, então eu acho ela trabalha muito bem e esse filme ele é claustrofóbico, né? Porque você também não sabe o que tá rolando, o cara fala que tá tudo destruído, mas ela não sabe porque ela perdeu a memória, né? Quer dizer, ela perdeu a memória não, né? Ela ficou desacordada só. E é bem tenso, cara, o filme inteiro, assim. Eu acho legal, eu considero um filme de abrigo aí, de fim do mundo, eu acho que é um bom filme. Eu também achei legal pra caramba esse filme. Eu não sei se pode se encaixar aquele. Eu ia falar Angry Birds, ó. Bird Box, né? Esse é legal, né? Também. É um bom filme não também. Sei se poderia... Cara, eu não gostei dele. Eu não gostei desse filme. Eu acho que teve muito hype pelo que foi entregue, entendeu? Eu particularmente gostei, embora o final não gostei muito, não, mas eu gostei do filme. O final podia ter sido um pouco mais diferente. Um filme que eu não sei se pode ser encaixado em Fim de Mundo, que é o Nevoeiro, né? Ou a Névoa, não lembro. Não, o Nevoeiro. Esse filme é da hora. Eu acho ele um dos melhores filmes de tipo, porque assim, o fim dele é pra te dar um soco no estômago, né? Não sei se vocês assistiram, todo mundo já assistiu esse filme? Assisti. Já assistiu, Rafael?
Tom James? É o cara que com... faz o Justiceiro, né? Isso, Thomas Jane, isso mesmo. Eu não cheguei a terminar. Eu peguei uma vez passando no cinema maior lá. Então não posso... Melhor parte. É isso que eu ia falar, não posso dar o spoiler então, porque o que é da hora desse filme, além da crítica e de toda a situação, é o final dele. O primeiro contato que eu tive foi através do livro, e realmente o final do livro o final do livro eu posso falar porque daí não tem problema. O final do livro, o que acontece? Ele sai... Aí eu dou uma quitada, vocês podem comentar sossegado. Não, mas o final do livro é bem simples. Eles saem daquele nevoeiro com o carro lá, param num posto de gasolina para abastecer e ele deixa uma carta. Ou seja, tudo que você leu até ali é o que ele escreveu em forma de diário e deixa aberto em cima do posto, do balcão do posto, e sai. Aí acaba aí, tipo, só que não tem nada daquele negócio que chega. Sim, eu ouvi dizer que o próprio Stephen King falou que o final do filme para ele foi mais impactante. Ele falou que queria ter pensado ele falou que queria ter pensado nesse final, cara. Porque é um soco no estômago, cara. Sim. Você gosta de ver? Cara. Não, vale a pena, cara. Putz. Vocês me deixaram curioso agora. Assiste, Rafael, é bom. Pra ver o final. Então, a gente tá falando do fim do mundo mesmo, né? Do fim das coisas aí. E não pós-apocalíptico, apesar que pega um pouquinho, mas, por exemplo, vocês acham que... Aí eu vou pegar pesado. Melancolia entra? Entra, cara, porque vai é o mesmo cenário do Armagedon e do Impacto Profundo, mano. Só que na verdade tá vindo um planeta inteiro, né? Que é um pouco pior, né? Cara, só que assim, Você falou isso aí, eu lembrei do Quinto Elemento. Mas aí é que no caso do Lars von Trier, né? Que puta, esse filme ele quer pegar num ponto pior ainda, porque ele te deixa mal, né, mano? Ele te deixa deprimido, mano. Você não tem esperança, velho. É desgraçado esse filme, cara. Eu acho muito bom. Eu acho que é um filme de fim do mundo. Eu acho que não tipo, pode se enquadrar em desastre aí, por ser um desastre, entre aspas, natural, né? Que é um cometa caindo na Terra, coisa que já extinguiu nossos antepassados dinossauros aí. Mas, puta, o Melancolia, tanto que você não, tipo... entrando nessa temática também, só pra dar um passo por cima, assim, aquele filme de Steve Carell, cara. Você sabe qual que eu tô falando? Que também é a mesma coisa do Melancolia, só que com uma pegada mais leve, assim. Do amigo do fim do mundo? Como é que é, cara? Precisa-se Precisa de um amigo no fim do mundo, exatamente. Esse filme também é um pouco mais alegre que o Melancolia, né? Porque o Melancolia você quer morrer depois de acabar de ver. Esse daí é um pouco mais... Ele tenta fazer com que você tenha um pouco mais de esperança, né? Sei lá. Por mais que o final seja parecido, assim, mas ele te dá um pouco mais de aconchego no coração, né? Enquanto o Lars von Trier só quer te deixar deprimido e triste. Não, o Lars von Trier também fez um filme de epidemia também, viu? O segundo filme dele se chama Epidemia. Que é sobre... isso eu não assisti, não. Assim, bem... Eu achei que você ia falar do Ninfomaníaca, que é uma doença matadora também. Ô, Rafa, fala aí do... O que você ia falar? Cara, acho que Eu Sou a Lenda é um filme que todo mundo assistiu, né? Várias vezes, né? Acho que até quem tá ouvindo deve ter assistido esse filme. Eu não lembro direito como que o vírus surgiu no filme, mas, assim, tem lá as pessoas ficam infectadas, né? E você vê o filme pela ótica do Will Smith, que fica sozinho. Eu acho que o filme ele tem um trabalho legal de trabalhar nesse lance da solidão, né? De se isolar. Em 2020 a gente tá em isolamento social aí, né? Não tá tendo muito contato com as pessoas, que é o ponto, assim, de você ver ele... Tem, acho que uns frames, né? Com ele na banheira com o cachorro, ele vai na loja de disco, fica conversando com os manequins, Sim. Essas paradas, assim, bem... Ele no rádio lá, né? Uma parada, assim, bem angustiante, né? Dele sozinho. É isso que eu ia falar. Você falou que não lembrava. Se eu não me engano, porque assim, esse filme ele é baseado num livro, e esse livro, se eu não me engano, ele foi filmado 3 vezes.
O Damiani pode até me dizer aí, porque, tipo, eu lembro que teve um filme com o Charlton Heston, que é A Última Esperança da Terra, tem o Eu Sou a Lenda, e tem um mais antigo... Mortos que Matam. Isso, esse eu não vi, o do Vincent Price. É o que é mais semelhante ao livro, por incrível que pareça. Que o livro, tipo, no Eu Sou a Lenda, eles são meio que animalescos, né, Rafael? Tipo, eles não têm muita consciência, nem nada, assim. Assim, eles armar um plot e pegar o Will Smith, né? Mas eles são bem instintivos, né? Uhum. O que eles falam ali é o seguinte: foi o vírus do sarampo foi geneticamente alterado para ser uma cura do câncer. Porém, vai transformando uma cepa letal que mata, acho que 90% dos infectados e transforma 9% em tipo de vampiros, por assim dizer. Né? Uhum. Se alimentam de sangue e são extremamente vulneráveis à luz solar. Porque eu lembro que o do Charlton Heston, eu sei um pouco do que o livro se trata, que é meio que mudar a perspectiva do homem e do monstro aí, né? Eu acho que o Damiani... Você assistiu o do Vincent Price? Assisti. E como é que é, cara? Qual que é a diferença? Então, cara, ali tem mais a questão daquela coisa do cara ter o vizinho, aí ele tá cercado ali pelos caras e os caras começam a falar o nome dele e tal. Você entende mais porque esse título Eu Sou a Lenda, entendeu? Eu acho que o que falta do filme do Will Smith, eu gosto da primeira parte quando é só ele e a cachorra ali, sabe? Mas o duro que entra não tem essa coisa que nem você falou, da mudança da perspectiva. Sim, Tipo, é um cara isolado contra uns monstros e aí, sabe, tipo, é uma puta de uma encenação fodida, assim, Nova York lá fica legal, devastada lá. Devastada. Né, porra, é legal pra caramba essa imagem, mas assim, não aprofunda muito. Ali já no filme do Vincent Price, apesar dele ser um dos maiores canastrões do cinema, mas é um dos mais legais, sim. Tem essa coisa do cara sair também, mas assim... Da mudança de perspectiva, né? Tem, porque fica todo mundo rodeando a casa dele ali durante um tempo, entendeu? A onda de Hollywood que tava, tipo... Porque a época do Eu Sou a Lenda tava em alta lá, filmes de ação com bicho, né? Tipo Resident Evil, essas coisas assim. Você acha que o cenário ali meio que alterou para poder o filme do Will Smith ser mais um filme desse gênero, assim, com criaturas e pós-apocalíptico do que o anterior que vocês citaram? Eu acho que sim, cara, porque mesmo o filme do Charlton Heston, ele já tem essa pegada, assim. Tipo, os caras são inteligentes, entendeu? Não é porque eles são infectados que eles são animalescos desse jeito. Do Vincent Price eu não sei, aí o Damiani pode falar melhor. Tem uma coisa meio de zumbi, sabe? Mas é diferente, cara. É diferente. É bem diferente. Não, eu queria falar que o que é interessante do livro é a perspectiva que os monstros, na verdade, consideram o cara um monstro, tá ligado? Isso que é da hora, né? Não sei se teve isso na versão do Vicente. Não, assim, fica claro isso aí. Uhum. Que ele que é o pária, né? Na verdade, não é os outros. Então... Exatamente. Porque ele é o diferente, ele é o único diferente ali. O Will Smith, ele é o herói, né? Ele é o cara que tá... A última esperança da humanidade, é o cara que se sacrifica no final. É isso que eu acho também. É muito filme do Will Smith, entendeu? Tipo, o Will Smith herói, sabe? E nesse filme tem a cena mais cara da história do cinema, né? Aí vocês vão falar, mas qual cena que é? Qual cena que é? A do carro lá? A explosão da ponte. Ah, você tá brincando. Por quê? Então, vai aparecer num flashback que você mal vê a explosão. Nossa, e foi uma das mais caras, por que isso, mano? Pois é, então, né? Vamos gastar tudo aqui, né? Pra ficar um negócio. Tiveram que reconstruir uma ponte pra explodir, né? Desperdício de ponte, você tá louco. Então é isso. Um filme que eu tava tentando lembrar era o 4 horas e 44 minutos. Que é do Abel Ferrara, que também é um drama que é das pessoas que sabem que o mundo vai acabar amanhã. Então cada um tem que fazer alguma coisa, assim, né? Não conheço esse filme, não. É um dramão. É com William Dafoe. Só que é sobre o fim do mundo. E também tem o Presságio. Quem disse que a gente não vai falar de Nicolas Cage, né? O Presságio aí. O Presságio é sensacional.
Ai, ai. Cara, pensando que o presságio, nossa, que ele tem muito do fim da infância, cara, eu percebi. Não sei se vocês assistiram ou leram. Verdade. Sim, Eu acabei ele por pega falar. muita coisa Não, eu acho até interessante porque você acha que é uma coisa, né? Que e foi é bem. E outra o nome, completamente diferente. presságio, tipo, é bem da Sim, época ali, ser sentido, presságio. Então você acha que é uma coisa meio. Que vai acontecer algum arrebatamento ou coisa do tipo assim, mas não, sim. cara, muda assim. Então eu achei. Eu não acho esse filme tão ruim, não, cara. Eu acho bem feito até. É, É do cara lá do Corvo, tipo, né? O do diretor. mesmo cara do Corvo, exatamente. É que é foda, mano. Eu gosto muito do Nicolas Cage, mas você tem que saber quando ele tá fazendo as galhofas e quando ele tá fazendo as coisas É, razoáveis dele. é. Ele é 880, né? Totalmente, completamente. O objetivo desse podcast foi fazer toda essa trilha até chegar no Nicolas Cage, cara. Exatamente. Sempre. Aí é o fim mesmo, hein? Ô Rafa, quer falar um pouquinho, falando que eu falei do arrebatamento, quer falar do. Do The Leftovers. Se eu falar de Leftovers aqui, eu vou me empolgar. A gente já tinha que fazer um programa só sobre The Leftovers. Eu não assisti essa série ainda, cara. Cara, é incrível. É incrível. Ai, ai. E tem um filme meio parecido com Leftovers, que é o A Terra Tranquila. Não sei se vocês viram esse filme, é um filme australiano. Que também Não. é uma situação que também já é parecida com aquele O Diabo, a Carne e o Mundo lá. Que é aquela situação do cara acordar sozinho, no nada. E Uhum. aí ele vê que todo mundo sumiu. Na Terra Tranquila acontece isso aí. Só que o cara trabalhava no local lá, onde que acontece o acidente lá. E no Diabo, a Carne e o Mundo são 3 pessoas. E também tem os 3 pessoas também no. Mas assim, é semelhante ali. Principalmente por causa do fim do filme ali. Lembra um pouco Leftovers lá também. Ah, Leftovers é muito bom. Cara. Porque antes do fim aí, antes desse fim aí, tem no mundo de 2020, que ironicamente a gente tá no mundo de 2020, cara, e lá nesse filme aí, que é com o Charlton Heston também, o Charlton Heston fez um monte de filme ficção científica depois dos Planos dos Macacos, né? Sim. Tá num monte aí, né? Cara, o título original é o Soylent Green, né? Que é o nome da comida lá que eles usam lá no filme lá. Nossa, cara. Ó, desculpa, é que eu tenho que cortar. Eu não sabia que esse era o nome em português, velho. É o do Solid Green, esse filme? É. Puta que pariu, mano. Você assistiu esse, não? Eu assisti, mano. Ah, Lógico, então. mano. do anything to get what they need. What they need most is Esse filme, cara, tirando as galhofas e outras partes, assim, eu acho muito divertido esse filme, cara. É. É um filme distópico muito interessante, mano. Ele é distópico, aí que tá. Eu falei que não ia ter distópico aqui, mas esse aí dá pra entrar porque casualidade a gente tá em 2020. Esse é distópico, cara. Mas assim, vamos aproveitar esse nome, né? Vamos aproveitar esse nome. Porque, cara, assim, é dirigido pelo Richard Fleischer, que a gente meteu o pau nele lá no programa lá do Conan, mas esse até então foi um dos últimos filmes dele bons, né? Ele fez outros filmes bons, 20 Mil Léguas Submarinas, Os Vikings, é tudo dele. E esse filme é sobre o aumento da população, né? A níveis incontroláveis assim. E aí vira tipo uma distopia em que os caras. Nossa, o que é? Meu Deus. Meu Deus. Essa foi Eles foda. estão se aproximando. Falar em baixar filme pirata aí, ó. A PF já tá baixando na casa do Rafael já. Então, Não, meus torrents são legais. é sobre o aumento da população e isso gera a escassez de comida. E os caras, tipo assim, coisas do tipo fruta ou carne é super artigo de luxo. Olha só que coisa, hein? Exatamente. Olha Pelo menos só, isso hein? tá prevendo certo já. Não é Então, populacional, mas é de moeda, né? pois é. Aí o Charlton Heston é um policial lá, a polícia é toda corrupta. Ele vai investigar um assassinato de um cara que fazia parte dessa empresa, dessa Soylent Green, né? Que fornece esse tipo de alimento, que é tipo uma geleia, né, o
Leandro? É tipo uma geleia de proteína, né? Uma geleia cracker, cara. Sei lá, é tipo, tem um biscoitinho também, mano. Tem um rolê de um biscoito. É tipo uma maçaroca verde. Sabe o que lembra, mano? Parece muito tipo uma barrinha de cereal, tá ligado? É. Que as pessoas se matam pra ter elas. E, tipo assim, mas o legal desse filme é que a ambientação dele, quando ele vai registrar, por exemplo, aquelas multidões na rua, sabe? Essa parte É bem feito é mesmo. bem feito, cara. É até meio assustador, assim, até um pouco sinistro aquilo lá, cara. É gente amontoada na rua, no prédio lá, as pessoas dormem na escada. A única coisa que eu acho meio ridículo é os policiais lá de capacete de jogador de futebol americano, cara. Isso aí eu acho meio ridículo, pra falar a verdade, Não, mas o problema desse filme, o problema de muitos filmes de ficção dos anos 70 é porque eles não parecem que são do futuro, eles parecem que são dos anos 70. dos anos 70, exatamente. É tudo meio assim, bem datado, assim, É né? bem Meio... mambembe, cara. É É. bem vagabundão os efeitos, cara. Só que assim, ele tem essa coisa que tá coincidindo, por exemplo, esse aumento da comida, esse tipo de coisa. Então, fica um pouco assim, assustador no final das contas. Não é uma coisa assim tão distante Sim. assim. Não, E não é não. tem aquela. E aí tem um lance lá da casa de suicídio lá, né? Que os caras vão lá se matar. Uhum. Que é uma cena triste aquilo lá, né? Na hora que o amigo dele vai lá, né? É, ele desiste, né? Porque ele não tá aguentando mais essa vida de merda, né? Não, Ele lógico, descobre, né, o que é o negócio, né? ele descobre o que que é o Silent Green, né? Tanto que é isso que vai motivando o Charlton Heston a descobrir o porquê também, né? É. Mas assim, eu fico impressionado, cara. Aquelas cenas da que o cara passa com um caminhão, assim, jogando aquele pessoal pra dentro na Não, é rebelião bem lá, que tem um feito, monte né? de rebelião de comida lá, cara. Então, é um filme aí Antes que. de ter CGI, né? É, Tudo, na tudo raça, né? coadjuvante ali mesmo. Então é um filme que eu não quero contar muito aí, cara, porque acaba estragando aí, mas é uma. Se Pô, eu prepare não que é vou, um filme eu dos não, anos 70. é isso que eu ia falar. E outra, eu não vou poder falar a frase final do Charlton Heston, né? Que é a mais famosa, né? Mas de boa. Que também depois do Planeta dos Macacos eles começaram a dar frases finais pra ele, né? Pro Charlton Heston, todo filme ele tinha que ter uma frase final, né? Mas vale a pena aí, cara, vale a pena. Tem na caixa da Versace. Esse filme é fácil de achar. Ele é bem famoso, cara. Até hoje, o Simpson já fez Paródia, né? homenagem desse filme, fez um monte de coisa desse filme. E por fim aí a gente vai falar então do filme que eu tinha lá no começo que eu falei do relógio do juízo final, que é o que conta as guerras nucleares. Vem um filme que foi feito pra TV, que é uma coisa inacreditável. Você assistiu o filme e Sim, você fala, porra, inacreditável mesmo. como é que é? Foi o Nicholas Meyer, não foi? Nicholas Meyer? Isso! Nicholas Meyer, que dirigiu os dois melhores episódios, dois melhores filmes de Star Trek. Do Star Trek, isso que eu ia falar, inclusive a Ira de Khan é dele, né? É. E o outro ele só fez o roteiro, junto com o Leonard Nimoy, eu acho que é. Né? Sim, eu acho que é isso. E eu acho. Não, e ele dirigiu o 6, né? Que é um dos melhores também. Uhum. Então, e esse foi o primeiro filme longa que ele dirigiu, cara. O Dia Seguinte, The Day After, que ficou muito famoso. Todo mundo falava desse filme, meu tio sempre falava desse filme. E Sim. numa dessas TVs aí do SBT da vida, que eu acho que passava no SBT, esse filme aí, ou na Bandeirantes, alguma coisa assim. E fala aí, ô Leandro, você que escolheu esse filme aí. Então, cara, eu vou contar minha história rapidamente, o porquê eu escolhi esse filme, porque esse foi um filme também que meu pai falava, nossa, você tem que assistir esse filme, você tem que assistir esse filme, e tipo, cara, o filme é de 1970 e foi feito em 1983, Ah, 80. o The Day After. E foi um dos primeiros filmes junto com Twister e outros clássicos aí que meu pai comprou em DVD. E a gente tem guardado até hoje esse filme em DVD e tal, porque entrou pra mim assim como um dos filmes que mais me chocou assim na vida, porque, cara, eu tava acostumado com os filmes galhofa de Hollywood, né? E os filmes pós-apocalípticos, tipo Mad Max, etc, que era ação. E o The Day After, cara, ele acho que um dos filmes mais deprimentes que eu já vi na minha vida, assim, de desastre nuclear ou qualquer tipo de coisa, assim, porque ele retrata
eu acho que assim, um dos filmes que melhor retrata o como seria a vida de um, de um sobrevivente num ataque desses, entendeu? Só para dar um contexto, ele se passa em 1983 ainda tinha a Guerra Fria, né? Então, União Soviética e Estados Unidos ainda estavam teoricamente aí em conflito. Já estava mais brando, né? Se eu não me engano, o Gorbachev já estava no governo e já estava rolando algumas conversas a respeito de paz e mesmo a dissolução da União Soviética aí. Mas no filme, devido a vários eventos que acontecem, etc., acaba ocorrendo, acho que um conflito na Alemanha. Não sei se você lembra, Damiani. Isso, Alemanha. E eles começam a OTAN manda a força, se eu não me engano, a força de tarefa deles de paz. E nisso acaba rolando um pequeno ataque e tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos decidem é, se atacar, né? E eu acho bem legal isso porque mostra uma cidade, eu acho que é perto de Dallas que eles estão, né? A cidade que eles estão. Não é no Kansas? É no Arkansas? Eu não lembro. Eu lembro, É no eu lembrava Kansas. que era no. O importante é que não é Nova York. Não, não é Nova York, é uma cidade interiorana. Tanto que é por isso que não sofre um ataque tão pesado, apesar da cidade principal ser atacada. E você vê, isso eu acho legal, que mostra os dois lados, assim, aparecem as comportas de todas as ogivas americanas abrindo e os caras disparando tudo, e na contrapartida os soviéticos atacam ao mesmo tempo, né? E mostra. Tanto que eu lembro que meu pai falava que na época foi considerada a melhor demonstração do que seria um ataque nuclear em ambiente estadunidense, etc. Os efeitos são datados, lógico, é de um filme de 83, Pra TV. mas para TV, cara. Então, isso é impressionante, cara, porque por ser de TV, eu acho muito impressionante os efeitos, cara. Tipo, da explosão, tudo É bem que horrível. eles focam muito, né? Tipo, aquele efeito de flash, né? Porque ele quer mostrar o. Me lembra muito, cara, o Game Pass descalço, sabe? Ah, eu lembrei também. Puta, então, cara, eu não tinha lido na época ainda, né? Depois lendo o Game Pass descalços, eu fiquei pensando nisso, porque eu acho que eles devem ter pego o relato, alguma coisa do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, etc. Porque tudo que foi falado pelos sobreviventes, eles demonstram no filme. Então, tipo, gente sendo obliterada mesmo. Quem não foi morto pela bomba na hora ou foi pego pela radiação. Então, ele mostra em tempo real, assim, todo o efeito de um ataque nuclear. Então desde das pessoas morrendo pela explosão, quanto as pessoas que morrem por causa do deslocamento de ar que a explosão nuclear solta, e depois o after attack, né, o que acontece depois que o ataque ocorre, que aí são as chuvas de cinzas, material nuclear sendo espalhado para todo quanto é lado, e o pessoal morrendo a rodo, assim. Chernobyl não tinha acontecido ainda, mas eles já demonstravam os efeitos da radiação no corpo humano. Então, cara, é um filme muito pesado. Tanto que eu assisti acho que umas 2 vezes na vida para nunca mais, assim. E até hoje tá gravado na minha memória, cara. De tão impactante que foi para mim, assim. Vocês não viram esse, então? Não, eu não. Cara, o que é legal é que, assim, antes, no ataque e depois. Isso. Ele pega toda uma. E, assim, você acompanha os personagens desde sempre. Uhum. Só que é bem escrito, cara.
Ao contrário desses outros aí que a gente falou, que tem aquelas historinhas banais, mas ali você se importa com os personagens. Então, é bem escrito, bem atuado. Pô, tem o Jason Roberts e o John Lithgow, cara, que são dois caras fodidos, entendeu? E eles são dois dos atores principais. maravilhosos. Pô, então, eles seguram muito. E tem o Steven Guttenberg, você ia falar. Isso que eu ia falar, tem o Steven Guttenberg, diretamente da Locademia de Polícia aí pra um filme de deprimente pra cacete, né? O que é muito estranho de ver ele nessa situação. E, Mas- cara, você vê criança ficando cega, gente morrendo de câncer. O cara, o personagem principal, o Jason Roberts, ele é um médico, se eu não me engano. Sim, Não é isso? sim, Ele é sim. médico e ele vai relatando, tipo, os efeitos nele mesmo. E, cara, é muito deprimente, mano. Deprimentaço, velho. Nossa, tem a hora lá que ele tá. Tem uma hora lá que ele tá andando lá e tem os pedaços dos corpos assim, enfiados no prédio, assim, nas estruturas dos prédios, assim, tudo carbonizado. Exatamente. Não, e a sombra das pessoas no chão, coisa que É. falaram que aconteceu em Hiroshima e tal, que dava pra ver, né, a sombra das pessoas na hora do impacto, assim. Então nossa, Na verdade, não é que é a sombra, é que na hora de impacto passou, o corpo carbonizou, como é a luz que passa queimando tudo, tipo, formou como se fosse uma sombra, mas é porque tinha vamos supor, tivesse um poste, ia ficar com a sombra do poste lá atrás da parede. É a mesma coisa, quando pegou nas pessoas, as pessoas se desintegrou e ficou a sombra delas. Aí tanto que tem as sombras de Hiroshima, que você procurar na internet vai ter aí várias fotos e tal. sim. Não, e tem Mano, uma. pode falar, Damiani. Tem uma cena lá, cara, a cena da igreja lá, que eles fazem uma igreja lá meio aos pedaços Sim. lá, com a cruz pendurada, e a menina começa a sangrar lá, cara. Puta. Não, é foda, é foda. Não, ele é hiperdramático, ele foi feito pra gerar esse impacto mesmo, porque ele é um filme anti-guerra, né? Ele quer. Nessa época tinha muito disso, né? Tipo, pra ver se o pessoal se ligava e tal. E além das. Tipo, tem várias cenas. O próprio. O nosso amigo da Locademia fica cego, se eu bem me lembro. Ele começa a perder a visão, não começa? Ou ele tem um. Eu não sei se é ele ou se é o filho dele. Eu lembro que tem alguma pessoa que começa a ficar cega, tem a mulher grávida. É, essa daí, nossa. Não, não é essa daí. É. A que sangra. A que sangra, é isso? É. Nossa, cara. E você não sabe o E que vai tem. nascer. É bem dramática aquela cena. Não, é bem, bem horrível. E o final, mano, que ele Putz. tá. Ah, eu não vou. Eu dou spoiler, é de 83 esse filme. Não dá spoiler não, que eu fiquei interessado em ver o filme, cara. Pera aí, deixa eu sair daqui. Mano, é triste, velho. É triste, cara. Esteja preparado pra ficar. Ele é paradão e se prepara pra ficar deprimido, cara. Que ele é deprê, mano. Ele é bem deprê, velho. Nossa. Não, tô brincando, pode falar assim. O tempo que eu tô tendo pra assistir, pode falar. Não, não sei, cara. É que assim, tem que. Ele É impactante pra quem tá vendo, né? Isso que eu ia falar. Ele é impactante porque você acompanha o cara do começo ao fim, tá ligado? E a cena final é tipo, nossa senhora, é de arrepiar, cara. Tipo, pra quem tá assistindo o filme assim, porque ele. Ah, cara, não tem como explicar. Assistam o filme, eu não vou nem vou falar. Estraga, mano. Cria um elo ali com o personagem do começo até o final, né? Isso impacta maior. Não é que nem Final Planet dos Macacos, que aí tem uma revelação. Não tem revelação, é só. Não é revelação, é tipo, é só o total desespero da humanidade ter ido pra casa do caralho, tá ligado? Nossa, então dá pra falar que esse é um dos piores filmes aí, no bom sentido, né? Sim, e cara, é o que eu falei, é um filme que os efeitos não são os melhores do mundo, é um filme antigo, mas ele é tão bem escrito e tão bem construído que fica muito bom. Eu ouvi dizer, eu não sei, eu não assisti ainda, mas a versão de Blu-ray dele parece que melhoraram os efeitos, cara. Eu não sei se você chegou a ver, Damiani. Não, eu não vi. Só antiga mesmo. Então, eu só vi a versão de DVD, que é a versão que, tipo, simplesmente é na época do DVD que o pessoal só pegava o VHS e transformava em DVD, né? Então, imagina a qualidade, né?
Aí eles vão lá, melhora a imagem, né? Deixa a eles dão imagem aquela. mais limpa. Aí os efeitos especiais ficam parecendo mais falsos ainda. Exatamente. Então, assim, falaram que essa versão de Blu-ray aí deram uma melhorada nos efeitos e tal, mas eu não assisti para falar se tá ou não melhor. Mas a história em si, ela é muito impactante e vale a pena assistir até hoje, cara. Eu vou ver. É Day After, né? É isso aí. Que o dia seguinte lá é The Day After, The Day After Tomorrow, né? Deve ser alguma referência a isso aí, né? O dia depois Deve de ser amanhã. exatamente. Só dois. Não. O dia depois de amanhã faz referência a esse filme, né? Uhum. Ah, Título. tá. Mas assim, é desesperador, cara. Eu acho que esse, o Planeta dos Macacos, também que tem um final bem assim, que eu quero dizer, tipo, a humanidade, que nem você falou, foi pro pau, né? É igual a Melancolia, né? O Melancolia também, cara. Ele é isso, é o a total falta de esperança ali. Não tem mais o que fazer, tá ligado? E A Estrada também pode se encaixar nisso, né? É um Nossa, filme que esse filme é pesado também. também é sem esperança ali. E no final também continua sem esperança, né? você não sabe o que vai rolar depois, né? Vocês têm alguma teoria de que por que o pessoal gosta de assistir esses filmes assim? De extermínios, de coisa do tipo? O ser humano gosta de ver desgraça, né? É isso. Eu acho que é porque é igual com nem, por exemplo, filme de terror. A pessoa gosta assim, não sei o que, eu senti medo e tal. Eu acho que o medo que passa num filme pós-apocalíptico chega a ser mais marcante que qualquer filme de demônio, essas coisas reais. Porque é uma coisa que, dependendo do filme, é lógico, pode vir a acontecer, é uma coisa totalmente de sobrevivência, porque aí você vai ter um cara que vai estar vivo, ou ele vai ser seu aliado, ou ele vai ser seu inimigo, entendeu? Porque, tipo, uma lata de feijão, no final, quem vai comer? Vão ter que lutar. Então, tipo, acaba se tornando uma coisa, um ambiente depressivo. Então, só o fato de você estar vendo o cenário já se torna um terror, por assim dizer. Então, acho que diz que acaba sendo isso, porque atrai todo esse público que gosta de terror, que gosta dessa sensação, e só o cenário em si, sem falar muito da história, já cria essa atmosfera para quem está assistindo. Então, eu acho que, na minha opinião, né, seria isso que atrai tanto, porque aí você joga uma história lá, às vezes nem é tão boa, por assim dizer, né? Mas, tipo, não que essa história não seja boa, mas, por exemplo, o livro de Eli lá, o Eli, é um filme que, tipo, só de você ver o cenário que está acontecendo, toda a situação que está acontecendo, você fica apreensivo também. Você fala, putz, e se acontecesse isso mesmo? Como é que seria ali na frente? Será que ele está vivo? Ou já estaria morto? Então, acho que isso acaba atraindo tanta atenção das pessoas, eu acho. Eu tenho dois contextos aí para essa necessidade de ver desgraça que o ser humano tem, né? Uma é uma expressão em alemão que é o Schadenfreude, né? Que é tipo o sentimento de ver o outro se ferrando e você tá observando. Então tem muita gente que vê por causa disso também, tipo, vamos ver essas pessoas tipo se ferrar, só que num ambiente controlado, tá ligado? E eu acho que outro aspecto, que eu acho que é o aspecto que chama mais atenção do ser humano em si, tem um livro que eu até deixo aí para quem tiver com tempo, chama A Negação da Morte, do Ernest Becker, que ele fala muito dessa relação do, do como o ser humano ele acha coisas para negar a própria morte e nisso ao mesmo tempo encarar ela de frente. Então, essa fascinação pela tragédia que a gente tem desde a época dos gregos ou até antes. Então, essa curiosidade pela desgraça, né, para entender o sentimento por trás disso e até tentar conseguir lidar com a própria mortalidade. Então, eu acho que a gente tem muito disso, assim, ver a desgraça lógico, não desejando isso, mas tentando entender e compactuar com os sentimentos que essa desgraça
traz pra gente, né? Pra mim, no meu ver, é isso, assim. Eu acho que como produto, né, esses filmes eles são um show de efeitos especiais, entretenimento, né? Eu acho que o pessoal tem grande interesse em assistir isso por causa disso, que alguns, claro, exige você pensar um pouco mais, como vocês pontuaram aí, filmes como Contágio, né, que é umas coisas bem mais realistas, mas que nem, por exemplo, um Armagedon, um Twister, assim, é um show de efeito, da pessoa se entreter por um tempo ali, tem sempre o romancezinho, tem sempre o estereótipo de personagem, né? Eu acho que o pessoal se identifica não, mas gosta de consumir esse tipo de filme por causa disso, por causa do show que é você acompanhar um filme de desastre ou de contágio, esse tipo de coisa. Então é uma forma de entretenimento que te prende por aquele tempo ali que você está assistindo e o pessoal gosta mesmo, não é uma coisa que você precisa pensar muito para entender o filme ou se entreter. E só aproveitando, pegando o que o Rafael falou aí, ele falou assim, né, sobre Armagedon, já vários filmes, nós falamos sobre outros filmes, que ele falou, né, tem aquela pegada de um romancezinho, mas os filmes que não vendem esse clichê, parece que não é tão bem falado, tão tipo assim, não é tão famoso nas pessoas, entre as pessoas, estou falando que é melhor ou não, mas, por exemplo, Armagedon e A Estrada é puta de um filme. Se você perguntar para, sei lá, 10 pessoas, talvez 5 não assistiram A Estrada, mas os 10 assistiram Armagedon. Tipo, então vende, o romancinho vende, né, principalmente aquele lá, aquele rapaz, lembra do Armagedon, os caras que furava petróleo, foram lá, né, cavar o buraco do petróleo. No próprio Twister, né, tinha um romance dos dois lá. Então, em todos os filmes, né, a maioria que tem esses romances, essas coisas, esse clichê que às vezes a gente acaba tendo sem saco para ver, é o que acaba, infelizmente, vendendo até mais aí fora. Então é isso. Eu só quero dizer que esse é o nosso programa final. A gente só vai voltar dia 5 de janeiro, certo? Com mais uma temporada, esperamos, aí do podcast Cinema Aventura. Eu tô querendo dizer aqui também, quem não se inscreveu, se inscreva. E só para falar que 2020 também não foi uma tranqueira total, né? O nosso glorioso Rogério Curiel, que participou de alguns programas aí nossos, esse ano, né, ele e a Kátia fabricaram o Matheus. Então eu quero mandar um abraço para os dois aí, porque para eles 2020 foi um ótimo ano, principalmente nesse termo aí. Ele vai ser pai pela primeira vez aí, então quero mandar um abraço pro Rogério aí. Eu acho que o pessoal aí também, que tem gente que não conheceu, o Leandro conheceu ele, né, fez programa com ele aí, né, então fica dedicado a ele também. Rogério, na época da faculdade, cara, eu entrevistei ele para um trabalho que a gente estava fazendo. Passei um dia inteiro com ele, cara. O quarto dele, assim, é sensacional. O piá que ele vai criar aí vai crescer num ambiente, assim, fantástico, né? De referências de cultura nerd, de quadrinhos, filmes, né? Cultura pop em geral. O Rogério vai ser um paizão, hein? Manda um abraço para ele aí. É isso aí, desenhista, gente boníssima e vai criar um futuro nerdinho aí. Então é isso, galera. Ô, Leandro, valeu aí, viu? Muito obrigado, valeu pela conversa, obrigado Rafael e André aí pela conversa e tomara que tudo acabe bem, né? Diferente dos filmes de desastre, que todo mundo sobrevive. Rafael, valeu aí. Vamos ver esse próximo ano aí também. Valeu, galera. Foi um prazer conhecer vocês aí. Prazer estar batendo papo aí com vocês. E que 2020 seja uma temporada aí de filmes clássicos e bem conceituados e que a gente possa fazer um especial de não filmes de desastres. André, valeu aí a força, viu? Eu que agradeço aí mais uma vez por estar aí com vocês, a todos que nos escutou até agora. Que 2021 aí seja um ano muito melhor para todos. Que não sei que os Maia não tenham errado lá, a tradução não era 12, era 21, né? Não tenham trocado o número ali. Que seja tudo de bom o ano que vem, que melhore cada vez mais. Abraço a todos. Então é isso aí, gente. Próximo Cinema Aventura vai ter
2 clássicos aí de ficção científica que a gente vai debater. E a gente, até ano que vem, eu ia falar Feliz Páscoa. Caramba, já pulou. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Até mês que vem e ano que vem. Valeu. Valeu. Back home. All the time. We finally really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God!